Solta aí o som da ciclone. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcara. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor pernambucano, né? Que nos acompanha aqui no Panelinha PE. Estamos começando aqui um programa especial, né? Um programa temático do Clássico dos Clássicos. Eu e Luquinha estava conversando, né? Um pouco antes de gravar isso daqui. E a gente decidiu gravar e não contou nem aos outros integrantes. Vai ser uma surpresa até para eles. Eita, caiu até meu celular aqui que eles se aperrearam. Vai ser uma surpresa até para eles. A gente separou aqui e como vocês podem ver na tela, né? Tem cinco top 10 de jogos de Clássico dos Clássicos. Então 5 para o Náutico e 5 para o Sport. Antes de falar sobre qualquer coisa e antes de dar as boas-vindas a Lucas aqui, siga a gente no Twitter, @panelinhape, e siga a gente no Instagram, @panelinhape também. Queria dizer que a gente também está no Spotify e nas outras plataformas digitais. Em breve a gente vai estar no Deezer também. Vou resolver isso com meu amigo Salgueiro, que ele resolveu lá com a galera do Hospício para mim, no podcast do Náutico que eu faço parte. E vai resolver aqui também, né? Até porque aqui o Salgueiro também vai ser beneficiado, né? Dito isso, meu querido amigo Lucas, seja bem-vindo. Já se desmute, né? Inicialmente vou falar para você, lembrar, e é isso. Eu ia esquecer, velho, eu ia esquecer. Eu ia começar a falar aqui, ainda bem que tu falou. Salve, salve, Marcelinho, salve, salve, pessoal que está assistindo a gente, que está nos escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um episódio especial, né? Semana de final, sempre uma semana diferente, outra expectativa, outro clima, mais ansiedade, mas a gente, como uma forma de lidar com essa ansiedade de um jeito legal, a gente decidiu cada um selecionar 5 clássicos memoráveis aqui e fazer esse top 10, que não é bem um top 10, porque a gente não vai colocar exatamente na ordem, mas são 10 clássicos aí, 5 para cada, que marcaram bastante. Com certeza vocês também, que vivenciaram, têm lembranças fortes de pelo menos alguns desses jogos, e a gente espera resgatar essas memórias aí das melhores maneiras possíveis para cada um de vocês. Um pouco antes de falar sobre os jogos, eu já adianto aqui, inclusive, que dos 5 que eu selecionei, eu estava em 4, né? E um deles eu só não estava por uma causa muito nobre. Mas um pouco antes de falar dos jogos, eu queria falar sobre o jogo que irá acontecer ainda, né? Sobre o primeiro jogo do Clássico. Vocês puderam acompanhar as polêmicas recentes sendo referentes à arbitragem. Infelizmente, né? O que Lucas falou, inclusive, que graças a Deus definiram isso do VAR e da arbitragem, mudou tudo que tinha que mudar, definiu tudo que tinha que definir. Se Deus quiser, agora o assunto será futebol e não mais essa questão, que infelizmente ainda está muito presente, né? Eu até comentei com os amigos que, assim, foi coincidentemente o mesmo árbitro que Salgueiro falou, né? O Oito Pereira, seu pai, que ele disse que quando o cara sabe o nome do árbitro todinho, é porque o árbitro é um filho da puta. Foi o mesmo árbitro, mas assim, eu já não gostava de Oito Pereira. Na verdade, nem sabia o nome dele. Eu não liguei o nome da pessoa. Quando eu olhei o rosto, eu disse, é um filho da puta. Mas, não gosto mais ainda desse árbitro que foi escolhido, porque ele erra pra tudo que é lado. Todos os lados. Ele é maluco. Enfim, não sei o que esperar. Espero que ele acabe não influenciando na partida. Falando de futebol, Luquinhas, suas expectativas para o Clássico. Não precisa dizer a parte chata para mim, né? De espera que vai ganhar e não sei o que lá. Eu quero que você ache como o Sport vai se portar nesse Clássico, como vai jogar. Até porque o primeiro encontro entre Náutico e Sport foi em circunstâncias diferentes, né? O Náutico foi praticamente dado aquele jogo, né? O Náutico foi com reservas, o Sport bem mais motivado. Lousa estava mostrando seu estilo de jogo ali, né? E
até jogou, acho que diferente do que geralmente joga, né? Que é propondo o jogo. O Sport com o Lousa às vezes não propõe tanto jogo, ele deixa o outro time mais com a bola. Posso estar falando besteira também. Então a palavra agora com o Lucas. Bom, realmente não acho que aquele 3-0 da primeira fase vá servir de parâmetro. Não é algo que me deixe tranquilo em achar que o Sport vai ter a mesma facilidade nesse jogo da final. Primeiro porque final de campeonato é outra pegada. É mais intensidade, os dois times ligados nos 220 dos dois lados. Então, eu não acho que, de maneira alguma, o Sport vai ter aquela mesma facilidade que teve naquela última rodada da primeira fase e agora numa decisão de campeonato. Eu espero sim que o Sport tome a iniciativa da partida, afinal, está jogando em casa, não vai ser na ilha, vai ser na arena, mas o Sport tem que fazer valer o mando de campo, sabe que ter que reverter uma situação fora de casa depois é mais complicado, o Sport tem essa responsabilidade de fazer o placar no primeiro jogo, mas uma coisa que me chama a atenção também, o Lousa só teve mesmo aquele jogo onde o Sport foi um pouco mais impositivo do começo ao fim. Nos outros dois jogos, contra a Retrô e contra o Salgueiro, o time jogou, parecia que com o freio de mão bem puxado, né? Um time que não pressionou muito o adversário, que Me fez primeiros lembrava, me tempos. lembrava muito o Sport de Jair Ventura, guardadas as devidas proporções. Pois é, um time que era bem burocrático, fez primeiros tempos bem fracos, assim, onde mal assustou o adversário, e só no segundo conseguiu achar o gol. Contra o Retrô foi um gol com desvio, contra o Salgueiro foi um gol de pênalti. Então, assim, partidas onde o Sport demonstrou uma escassez de criatividade que já demonstrava antes com o Jair Ventura, que não demonstrou no Clássico, mas que deixa o torcedor com o pé atrás, porque, querendo ou não, foram 3 jogos e em 2 deles o Sport demonstrou essa dificuldade. Então, apesar de achar que o Sport tem qualidade para construir o placar favorável no jogo de ida, eu não consigo ficar tão confiante de achar que já está ganho, que já está no papo, que já está encaminhado, que vai ser fácil qualquer coisa do tipo. Eu espero mesmo um jogo bem complicado. Eu acho que o Sport vai ter muito trabalho com o ataque do Náutico, que tem um repertório bem legal, não à toa é o ataque com mais gols no campeonato, tem o artilheiro da competição. Acho que o Sport tem um possível antídoto para isso, que é justamente o fato de ter a melhor defesa do campeonato, em números. E nesses 3 jogos com o Lousa, inclusive, não ter levado nenhum gol. Porém, não dá para você achar que por causa disso você automaticamente vai ter facilidade. Do outro lado, a gente tem um Náutico com potenciais individuais muito bons. O próprio Jean Carlos tem mostrado isso desde 2019, que ele já mostrou em várias ocasiões, não em clássicos, mas já mostrou que é um jogador que pode ser perigoso. O próprio Eric e Vinícius, que não mantém uma regularidade, mas Vinícius em 2020 não, mas 2021 tem feito alguns jogos interessantes no campeonato. O Eric já mostrou sua qualidade em algumas ocasiões. Então, acho que o Sport vai ter sim muito trabalho, apesar de estar confiante. Não acho que vai ser fácil, mas estou confiante que dá para buscar um bom resultado nesse primeiro jogo. Antes de dar minhas visões a respeito do clássico, do que eu espero e etc., eu queria ressaltar aqui que eu vi uma trilha, um fio, né? Enfim, uma sequência muito boa de um Twitter essa semana a respeito do clássico, que é Central do Esporte. Ou é Central do Esporte ou Central do Leão, não lembro. Eu vou até procurar aqui por enquanto. Acho que achei aqui, não sei. Enfim, era pegando todas as estatísticas do clássico, né? Do clássico dos clássicos, que inclusive é um clássico que foi mencionado na FIFA, né? Poucos clássicos do Nordeste tiveram essa honraria, só o Bavi que tinha tido também. E o clássico dos clássicos teve essa honraria, não sei se acho que foi em 2007. 2010, eu acho. Por ali enquanto tava daquele de 2007 até 2010, que os clubes viviam até uma fase muito boa, tanto o Náutico quanto o Sport tinham fases no cenário, no patamar de cima do cenário nacional. Hoje em dia, infelizmente, o Náutico está na Série B e o Sport na A, mas naquela época a gente tava mais ou menos ali, os dois brigando. Geralmente jogava Série A, os dois tentando se manter, né? Era aquela briga ali constante. Enfim, eu já resgato aqui esses dados para trazer para a gente. Sobre as minhas expectativas para o Clássico, eu gostaria que você fizesse o exercício que era o seguinte. Ao terminar esse episódio,
você é alvirrubro no caso, por favor, você é alvirrubro no caso, vá até a sua plataforma de streaming mais fácil, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. E ouça o 16º episódio do Hospício Alvirrubro, onde lá eu, Ronald e Igor Cabeça fizemos todas as nossas previsões para o clássico. No entanto, o nome do episódio é Hospício Não É Mãe de Ná. Então fique ciente de que o que a gente preveu a gente não pode garantir, né? E lá a gente fez algumas previsões bem polêmicas e que a torcida alvirrubra vai nos condenar. Mas agora falando sério, eu acho o seguinte, eu acho que pro clássico o Náutico está bem preparado no quesito ofensivo e em construção ainda no quesito defensivo. Eu acredito que o pilar mais preocupante do Náutico até agora foi a defesa. Tanto é que eu não tenho esse dado de cabeça, mas em dado momento a gente chegou a ser a segunda defesa mais vazada depois de tomar os 3 gols do Sport. Se eu não me engano, posso estar errado. Mas se você for resgatar o Náutico, toma muitos gols e às vezes gols bestas. Geralmente a bola parada na área do Náutico, quando não tem ali Camutanga na zaga, ou outro zagueiro, como está sendo o Wagner Leonardo, que é uma referência boa, junto com o Camutanga, está sendo um perigo. E acredito que ele tenha achado a configuração melhor mesmo de zaga, que seria com Wagner Leonardo e Camutanga. E o que me preocupa mais ainda seria as laterais, visto que a gente tem um lateral que é improvisado, que é Brian, né? E na reserva dele só tem Rafinha. E por que me preocupa as laterais? Embora as laterais tenham sido boas. É que o Náutico vem demonstrando, que aí é a minha preocupação maior de todas, disparado, um problema muito grande, que é o rendimento físico. Chega no segundo tempo, todo mundo morre. Chega no segundo tempo e ninguém aguenta correr. E eu até falei isso no próprio Hospício recentemente, e no panelinha anterior eu falei disso também. Eu acho que não é nem mais de rendimento técnico. O Náutico, você vê que os jogadores eles continuam tocando certo, às vezes criando algumas jogadas, mas eles simplesmente não conseguem, parece que o corpo não acompanha o que a mente tá pensando. Chega no segundo tempo e fica realmente essa falha que já está incomodando a torcida, já está incomodando, acho que até eles mesmos já estão incomodados com isso, e que precisa ser urgentemente melhorada. E aí por que eu falei das laterais? É porque as laterais a gente teve 2 quebra-galhos ali, porque Hereda tá titular, mas Brian é o reserva. Só que o reserva Brian virou titular na lateral esquerda. E aí, a lateral esquerda, se Brian ou machuca, se Deus quiser não, né? Mas ele é o MacGyver dos aflitos, ele faz tudo, ele mesmo se cura ali. Mas se ele cansa, quem entra é Rafinha. E quem fica na lateral direita, se Hereda cansa, seria Brian. Só que Brian tá na lateral esquerda. Então, assim, eu fico muito preocupado entre as laterais do Náutico cansarem. Porque aí o Náutico ficaria realmente sem opções. E aí, dado esses problemas, vamos às coisas boas, né? O Náutico tem um ataque muito bom, realmente. E tem um meia diferenciado que é Jean Carlos. Que eu acho que não está na sua melhor fase. Jean Carlos hoje, ele se limita muito a jogadas iguais. Que é de chuveirinho na área. Tentativa de jogar a bola na área o tempo inteiro e jogadas de longa distância. Mas eu acredito que ele ainda tem alguns coelhos na cartola para tirar e chute bom de fora da área, né? Quanto à questão de Chiesa no clássico, é sempre incógnita, né? Porque me prometeram, a torcida do Náutico vive falando isso, que Chiesa é um caçador de rubro-negro. Por causa de um jogo que Chiesa fez 2 gols e o Náutico foi eliminado nesse jogo para o Sport. E se Deus quiser, o Lucas não trouxe esse clássico hoje. Mas eu acho que ele trouxe, né? Por esse sorrisinho ele trouxe. Rapaz, eu acho que o que é mais grave do que isso é que eu acho que o apelido de Chiesa não surgiu nem por causa desse jogo. Porque nessa época, Chiesa ainda, querendo ou não, era o reserva de Ricardo Xavier. Ele não tinha essa moral com a torcida do Náutico. O apelido surgiu porque ele queimou o boné de uma torcida.
O que é mais absurdo ainda. Pelo menos no jogo ele ter feito 2 gols. Não adiantou, mas ele fez o trabalho dele. Mas o cara ganhou o apelido de caçador por queimar o boné de uma torcida, meu amigo. Isso mostra que tanto eu como você, como qualquer outro, podemos virar caçador de rivais. Essa é a notícia boa. Meu amigo, mas é assim, em toda. Acho que no esporte deve ter peças assim também. Mas, por exemplo, o saudoso Breno Calixto, que se transferiu para o finado Santa Cruz, ele ganhava a torcida alvirrubra assim, pô. Ganhava a torcida do Náutico assim. Não jogava essas coisas todas dentro do campo, mas chegava fora dele, aí gritava, puxava a torcida na comemoração, botava a camisa da Fanáutico e tal, e aí a torcida gostava, ia pro povão. E assim, acho que eu sou meio blindado contra esse tipo de coisa, sabe? Eu sempre fui meio blindado desse tipo de coisa. Eu gosto de Chiesa como jogador, gosto. Mas, por exemplo, um dos jogos que eu vou trazer aqui, eu não vou adiantar nada não, mas um dos jogos que eu vou trazer aqui, ele agitou a semana todinha e na hora do vamos ver ele pipocou. Então, assim, eu espero que ele apareça e que faça valer o bom futebol que ele tem, porque para mim ele é um bom jogador. Para mim ele é um bom jogador, inegavelmente bom jogador. Mas eu acho que a postura de Chiesa tem que ser de ídolo que ele pretende ser no Náutico, se firmar como ídolo que ele pretende se firmar no Náutico, dentro e fora de campo, e que em campo, contra o rival que ele faz mais questão de ser rival, que é o Sport, ele pegar e fazer valer esse futebol. Basicamente, eu acho que eu até divaguei demais sobre o Náutico, nem queria falar tanto sobre o Náutico, eu tô buscando não pensar nesse caralho desse jogo, porque eu não tô confiante para esse jogo, sendo bem sincero. Acho que o retrospecto não me deixa ser confiante, infelizmente. A gente tá, apesar de tudo, né, falando de um tabu de 53 anos, e não é pouca coisa, então não tem como eu ficar tão confiante. E até porque eu acho que o Sport é superior. Assim, eu falei isso brincando até num grupo recentemente, mas eu verdadeiramente acho que o Sport tem peças melhores que podem resolver do que o Náutico. Mas espero eu que o grupo bem treinado de Hélio dos Anjos prevaleça. E aí, mais alguma coisa, Luquinhas, antes da gente passar para o tema? Eu concordo que se você for tirar peça por peça, nome por nome, eu também acho que o esporte tem mais condições, mais qualidade, e acho que o que acaba equilibrando essa questão é justamente isso. O Náutico é bem treinado por Hélio dos Anjos e não é de agora, é desde a Série B do ano passado, quando ele pegou uma situação bem mais alarmante, de risco eminente de rebaixamento, e conseguiu salvar, acho que até com a rodada de antecedência, é, com um aproveitamento bem sólido, um aproveitamento bom nos aflitos, inclusive, que era uma coisa que o Náutico vinha sentindo falta. E teve uma campanha brilhante na primeira fase. Aí você pode dizer, mas não é parâmetro dos adversários, mas o fato é que ele pegou os mesmos adversários que o Sport e conseguiu fazer uma campanha melhor que a do Sport. Se o Sport jogou boa parte com o time reserva, com o time poupado, não interessa. O Náutico fez a parte dele muito bem feita. E acho que esse é um grande trunfo do time do Náutico. A questão para o Sport é saber se o time vai assimilar bem o trabalho do Lousa e saber se as peças vão render o que podem, como foi no próprio jogo contra o Náutico, ou se a gente vai ver um Sport jogando com o freio de mão puxado de novo, como foi contra o Salgueiro. Um jogo decisivo, onde eu esperava uma postura bem mais incisiva do time do Sport, e a gente viu um time andando em campo, subestimando a importância do jogo. Pode ter certeza que se você entra na final do campeonato andando em campo, como você entrou naquela partida, o Salgueiro, com todo respeito, é um time que está sem divisão, um time que está com muitas dificuldades financeiras. Pode ter certeza que você pega um adversário mais qualificado, que está na Série B, que já vem com um trabalho consolidado do treinador desde a temporada passada, você não vai ter a mesma sorte que teve contra o Salgueiro de não ter sofrido tantos riscos e conseguir a classificação. Então, o esporte tem que entrar com outra postura, tem que encarar, extraindo o máximo de cada peça, encarar uma decisão, como foi o próprio clássico, e fica aí também a expectativa do retorno de Thiago Neves. É um cara que é a principal referência técnica do esporte no elenco, tem o peso de estar sem ritmo de jogo, a gente sabe que isso conta, mas é um cara que, se ele tiver inspirado, é um cara que tem o poder de decisão que ninguém nesse time do esporte tem.
A própria permanência na primeira divisão em 2020 passa diretamente por isso. Jogos em que o Sport demonstrava muita dificuldade, ele ia lá num lance isolado, com presença de área, com inteligência, com capacidade de decidir as jogadas que ele tem, decidia, garantia pontos, fazia o Sport ganhar jogos. É uma peça que acho que o fato dele vir bem ou vir mal tende a ser determinante para os rumos desse clássico. Eu vi agora que tem um ventilador, um travesseiro atrás de mim, mas, enfim. Antes de passar para o tema de hoje, eu queria fazer um comentário que eu acho que esse comentário ele é obrigatório acontecer aqui. Hoje a gente ficou sabendo, né, das falas lamentáveis de um conselheiro do esporte, que eu vou evitar falar o nome porque eu odeio possibilidade de processo, mas as falas lamentáveis de um conselheiro do esporte a respeito de Gil do Vigor, que carregou o entretenimento do Brasil nas costas por 98 dias, saiu injustamente, diga-se de passagem, e aqui o Panelinha PE vem prestar solidariedade a Gil, e não só a Gil, né, a todo mundo que eventualmente seja LGBT e acompanhe o futebol, não só alvirrubro, não só rubro-negro, não só tricolor e não só torcedor de Salgueiro. Torcedor de todo mundo, que o futebol ele tem que, não vou nem dizer ser mais aberto, tem que ser aberto. Ser aberto, porque hoje a gente verdadeiramente não tem essa abertura. Tanto é que muita gente achou normal a fala e muita gente, tenho certeza, até dos nossos ciclos pessoais e familiares, vai concordar com falas absurdas como essas. Então aqui a gente vai prestar nossa solidariedade e dizer que Gil tem um único erro, que é rubro-negro, que é ser rubro-negro, mas de resto não é mais nada. E é isso. Luquinhas, podemos ir para o tema? Vamos nessa. Concordo com tudo que você falou, menos com esse suposto defeito de Gil. Acho que é uma qualidade que torna ele ainda mais maravilhoso. Faço das suas palavras as minhas, esse repúdio, essa atitude vergonhosa que esse cara teve. Acho que a pessoa que diz que futebol é um esporte popular, que é um negócio do povo, e acaba passando pano, amenizando ou propagando um discurso desse, é uma pessoa que não entendeu nada. É uma pessoa que não sabe nem do que está falando, é uma pessoa que não conhece a verdadeira essência do futebol, que é ser inclusivo, e que acaba colaborando não só para um esporte mais excludente, como para a sociedade pior. Porque são pessoas que estão buscando cada vez mais, e com muito atraso, porque era uma coisa que nunca devia ter acontecido, dessas exclusões, pessoas que estão buscando seu espaço, que estão buscando igualdade, e que tem que encarar comentários lamentáveis como esse. E como eu falei no meu Twitter, eu espero muito que tanto o esporte, como o Náutico, como o Santa, como qualquer clube, e como o futebol no geral, esteja cada vez mais atrelado à imagem de pessoas como o Gil, que transmitam alegria, que transmitam autenticidade, que transmitam diversidade e inclusão. É disso que a gente precisa. Exatamente. Depois de uma fala tão bonita como essa, Luquinhas, já sabe o que fazer, né? Pode chamar a vinheta aí. Fechou. Roda a vinheta aí. E é isso, a vinhetinha rápida, só para dar o gostinho. E vamos embora pro tema. Eu vou... Não, começa tu, Lucas, começa tu. Vamos primeiro do que não tá falando tanto, porque eu tô já apresentando aqui, né? Então já falo o primeiro jogo, lembrando a vocês que a gente tá escolhendo aqui com uma paridade, né? A gente escolheu 5 jogos do Náutico, eu escolhi 5 jogos do Náutico e o Lucas escolheu 5 jogos do Sport. Não falei quais são os jogos para Lucas e nem Lucas falou quais são os jogos dele para mim. A gente vai descobrir aqui agora. Espero que a gente não brigue, mas mas é isso. Dali, primeiro jogo aí teu. Rapaz, então, como eu não sou muito bom em organizar as coisas em ordem, principalmente essas coisas que pegam muito no emocional da gente, ia ficar sempre um peso na consciência de, poxa, deixar esse jogo por último, esse aqui antes desse outro. Eu decidi fazer mesmo por ordem cronológica. É um negócio que não tem como contestar, né? E acho que o primeiro clássico contra o Náutico, desses 5 que eu escolhi como mais marcante, ele até foge um pouco dos que a gente está mais vendo ser falado. Em épocas de final e decisão entre o Sport e o Náutico, sempre vem à tona essa questão do tabu, naturalmente. E aí as pessoas citam
quais foram as finais, Pra quais quê, foram né? os Pra jogos. que citar isso? Pra quê? Pra quê? Caralho. E aí eu citei um jogo que valeu o título para o esporte, mas que não entra nessa conta dessas finais, porque não era uma final propriamente dita. Era um jogo do Campeonato Pernambucano de 2009, na época de pontos corridos. Calma, nem comecei, pô. É porque eu tava Na nesse jogo, época, pô. Eu tava nesse jogo. pô, eu imagino, velho. Eu acho que você vai se identificar com algumas coisas que eu vou falar a respeito ainda. Porque, veja bem, era uma época onde o campeonato, a última edição, inclusive, que o Campeonato Pernambucano foi disputado nos pontos corridos. E o esporte, que tinha um time superior aos rivais na época, tanto é que nesse ano estava disputando a Libertadores e fez uma ótima campanha na medida do possível. Era o atual campeão da Copa do Brasil, um time que estava no terceiro ano seguido na primeira divisão. Era um time consolidado, com um trabalho muito bom do Nelson Batista. E, naturalmente, foi campeão do primeiro turno com facilidade e chegou no segundo turno um pouco mais apertado. Chegou nessa última rodada, onde o Náutico tinha que vencer para forçar uma decisão. Uma decisão do turno que o Náutico ia tentar vencer para forçar a decisão do campeonato. Você vê que era um regulamento bem diferente do que a gente tem hoje. E aí acabou que a última rodada foi justamente Náutico e Sport, segundo e primeiro colocados, nos aflitos. Como o Sport tinha alguns pontos um pouco à frente na tabela de classificação, ele precisava apenas empatar para ser tetracampeão ali mesmo, naquela tarde de domingo nos aflitos. E o Náutico, como eu falei, tinha que vencer para continuar sonhando em quebrar aquela sequência de títulos do esporte e quebrar aquele tabu de na época, 5 anos sem título. O que acontece? Meu amigo, o jogo começou. Eu lembro que esse jogo foi no domingo e na quarta-feira o Sport teve jogo pela Libertadores. Ou seja, duas partidas bem pegadas, bem importantes, que o Sport tinha que se virar para não poupar forças, né? Tinha que saber jogar as duas partidas com força máxima sem sofrer com desgaste. E eu acho que E nessa na... época, eu acho que só acrescentando, eu acho que nessa época, mesmo o Sport na Libertadores, a torcida tinha mais ainda a secura do Pernambucano do que hoje. Se, por exemplo, o Sport porventura fosse para a Libertadores hoje, acho que a torcida tipo, aceitaria de boa caso o time fosse misto num clássico, mesmo esse. Eu acho que a torcida aceitaria de boa, porque hoje em dia a gente vê o Pernambucano de uma forma completamente diferente. Pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Mas pô, inclusive, acho que esse regulamento de pontos corridos valorizava muito a importância de cada jogo do Pernambucano. Você tinha que ganhar um turno nos pontos corridos e ganhar outro turno. O campeão do primeiro jogava contra o campeão do segundo turno. Quem ganhasse os dois turnos era campeão direto. Então, cada jogo contra um time do interior tinha muita importância, porque somar os 3 pontos naquele jogo era importante para você ficar na frente na corrida em busca de ganhar o turno e, consequentemente, ser campeão mais na frente. E naquela época a gente não tinha Copa do Nordeste. Então o Campeonato Pernambucano era a competição do primeiro semestre, normalmente. Não nesse caso, porque o Sport nesse ano jogou Libertadores, mas de maneira geral. E aí, como eu vinha dizendo, o Sport teve que se virar para jogar duas partidas bem pegadas, um intervalo curto de tempo, e conquistar os dois resultados que eram imprescindíveis, né? E eu me lembro que nesse jogo contra o Náutico naturalmente precisando do resultado, foi muito para cima. E sufocou bastante o esporte desde o começo do jogo. Eu selecionei esse jogo porque justamente isso me marcou. Foi um jogo muito sufocante, do começo ao fim. Por mais que o esporte fosse um time mais consolidado, tivesse um elenco superior, tivesse uma campanha superior, eu lembro que foi um jogo onde, em momento algum, eu consegui ficar tranquilo. Começo de jogo, eu lembro de uma chance clara perdida por Gilmar, um cruzamento na área que Magrão afastou, deu um tapa, a bola voltou para Gilmar, o Magrão praticamente batido no lance, mas ele acabou chutando meio mascado para fora. Lembro de um chute de Rui de longe que foi muito forte, Magrão espalmou por cima. E, enfim, o sufoco continuava, o esporte respondia, mas diria que a cada ataque do esporte eram 3 ou 4 do Náutico. Eu lembro que o primeiro tempo, inclusive, teve um pênalti não marcado para cada lado. Isso é uma coisa que, se você pegar para ver nos vídeos, você não vai acabar vendo isso ser destacado, mas teve um pênalti não marcado para cada lado. E no Nessa segundo época tempo. aí, era a época que Valdomiro Matias era comentarista da Globo. Eu acredito que era. Rapaz, Porque acho se que sim, mas foi, não tenho certeza. porque esses clássicos, mais ou menos ali de 2010, 2009 para até 2012, que eu acho que era mais ou menos quando o Valdomiro estava no quadro da Globo, não tinha problemas de arbitragem. Nunca, nunca.
Você via a transmissão da Globo, não tinha problemas. Você via um absurdo acontecendo e ele dizia, não, acho que ele viu de outra forma e não sei o quê. Toda vez era isso. Rapaz, essa memória, se era Valdomiro, me fugiu. Mas eu lembro desse detalhe. E eu lembro que no segundo tempo, como a gente foi para o intervalo 0-0, o Náutico tinha 45 minutos para se atirar e conseguir esse gol de qualquer maneira. E, naturalmente, a pressão foi mais forte, né? E aquele sufoco que já era grande no primeiro tempo ficou ainda maior no segundo. Teve um lance que marcou muito aquele atacante que você vai lembrar. Era Chuck Gonzalez. Ele pegou a bola quase que na lateral. Ele foi costurando, ele entrou no meio da partida, no decorrer da partida. Ele foi costurando, tirou 1, 2, 3 e ficou cara a cara com o Magrão. Ele deu uma finalização, tirando do alcance de Magrão, e Magrão ficou parado, bicho. Que na hora eu vendo o lance, eu pensei, gol. Luquinhas, Eu cheguei a ver aquela morgada, velho. algumas pessoas dizem que o início do bolsonarismo se deu quando teve o golpe de Dilma. Ah, o impeachment de Dilma, não sei o que lá, o início do bolsonarismo. Na verdade, o início do bolsonarismo se deu quando a torcida do Náutico cantou Chuck vai te pegar. Aí fudeu, pô. Pronto, A partir daí o Brasil ladeira abaixo. Eu tinha em mente essa lembrança. A torcida do Náutico pediu que ele entrasse no jogo, né? Ele entrou no jogo e teve essa grande chance que ele driblou os 3 caras, ficou cara a cara com o Magrão, tirou do alcance de Magrão e aquele lance onde o goleiro dá o golpe de vista e você pensa, gol. E a bola fez alguma curva, meu Deus do céu. Parece que Deus assoprou a bola para fora do gol, que ela foi para fora assim. Não, foi não. É porque ele é ruim mesmo, pô. Ele é ruim. Eu lembro que na hora da finalização, na hora que a bola saiu dos pés dele, eu pensei, fudeu, gol dos caras, velho. E não foi não, a bola foi para fora. E aí deu um pouco aquela sensação de, ó, essa bola não entrou hoje não. E eu consegui finalmente ficar um pouquinho mais tranquilo, mas bem pouquinho mesmo, porque o jogo continuou difícil. Lembro que o Sport só veio a ter um pouco mais de controle, de não levar sufoco mais perto do fim do jogo, que foi quando o Náutico naturalmente cansou, depois de batalhar tanto durante a partida. Mas o Náutico encontrou pela frente um sistema defensivo muito seguro, né? Durval jogando muita bola, Magrão no auge, Igor, que era uma boa dupla para Durval, Hamilton, que era um bom volante também. Odeio Dutra, ambos. né? Durval e Magrão, odeio ambos. Eu amo os dois. Eu acho que o Magrão Dutra perdeu jogando muito tempo jogando futebol, ele deveria ter virado pastor. Não, acho que ele devia ter segurado um pouquinho mais no futebol até, quem sabe. Podia ajudar nas decisões de pênalti aí. Mas fato é que o Sport segurou essa final, esse sufoco até o fim. E foi um alívio muito grande quando o juiz apitou. Eu lembro até hoje, eu não estava nesse jogo, nessa época eu ainda não ia com frequência para jogo na torcida visitante, que eu era um pouco mais novo, enfim. Eu lembro que a primeira imagem, quando na Globo mostrou, quando o jogo acabou, foi logo o Magrão se ajoelhando, agradecendo a Deus, como ele sempre fazia. E só quando eu vi essa imagem foi que eu consegui realmente extravasar, botar para fora e ver o Sport sendo campeão na casa do Náutico foi bem marcante. Eu não tinha visto, eu já tinha visto o Sport ser campeão outras vezes, mas sempre na ilha, né? 2006 na ilha, 2007 na ilha, 2008 tanto o estadual como a Copa do Brasil na ilha, e aí em 2009 finalmente na casa do rival, nos aflitos, e eu lembro que foi uma alegria muito grande. Agora eu vou passar a bola aí. Quiser comentar algo a respeito desse dia memorável também, ou se quiser já passar para o seu primeiro jogo, é sua vez, meu Eu velho. vou comentar o quê, pô? Eu vou comentar um negócio que é o seguinte. O ano de 2009 foi um ano que, assim, por exemplo, quando entra um jogador no Náutico, por exemplo, para mim a representação desse jogador hoje que está no Náutico é o paraguaio Guilherme Paiva. Esse jogador para mim é a definição do que eu chamo de jogador do quase. Ele quase acerta, ele quase corre, ele quase consegue, ele quase chuta, ele quase faz gol. Essa definição o Painho que inventou, mas eu reproduzo. E o time de 2009 era repleto de jogadores do quase. Rui Cabeção em 2009 era a maior representação disso. Aí depois que o Náutico contratou Irênio, meu Deus do céu, velho. Isso eu nem lembro. Vai me dar subindo uma raiva já. Chuck Gonzalez. Velho, eu não vou comentar nada não dessa porra não. Vou direto pro meu jogo aqui. O primeiro jogo que eu tenho pra trazer é... Assim, todo alvirrubro lembra de uma forma muito carinhosa do ano de 2006. Até porque a gente veio de uma queda muito grande, que foi 2005, depois da Batalha dos Aflitos.
Aquele dia para mim não foi tão triste, eu falo isso para todo mundo, foi um dia muito feliz, porque eu vi a torcida do Santa dando volta olímpica sem ser campeão, e eu era muito novo, então não sofri tanto, mas 2006 foi realmente o ano que eu acompanhei do início até o fim pela primeira vez. Eu acho que eu não perdi nenhum jogo em casa, fui para todos. Mito, na verdade, o primeiro jogo em casa eu não fui, que foi Náutico e Brasiliense, porque foi de portões fechados no Arruda. Então eu não fui para esse jogo. Mas, e a gente ganhou esse jogo, no finalzinho. E o ano de 2006 foi muito importante e aquele acesso era muito importante pra gente. Tanto é que isso rendeu um DVD depois, que era a Batalha dos Aflitos, a volta por cima. O Náutico fez um DVD que era justamente essa epopeia aí, né, de passar por um sofrimento muito grande e depois uma alegria inacreditável, né, porque o Náutico não ia para a Série A fazia bastante tempo e estava voltando para a Série A para jogar e estava brigando diretamente com um rival na Série A para subir, porque o Sport também disputou na Série B, né, que diga, para subir, e o Sport também estava na Série B brigando, e aquele ano ali, Náutico e Sport se enfrentaram pela Série B. O Sport tinha um time, eu acredito que aquele time do Náutico ele era tão um pouco melhor que o do Sport. Olhando peça a peça assim, eu lembro dessa visão assim do time do Náutico ser superior ao Sport. Mas tava aquele equilíbrio, né? E aí teve o jogo, o Sport abriu o placar com o Adriano Magrão no primeiro tempo. E aí, enfim, acabou um clima meio de tipo assim, porra, bicho, o Sport vai vir aqui ganhar e a torcida, eu lembro que nesse momento, eu tava nos aflitos, eu lembro que nesse momento meio que ficou um clima meio de tipo assim, porra, não acredito que o Náutico vai fazer isso. O clima tava muito favorável, lotado, e aí Adriano Magrão fez o gol e ficou um clima meio fúnebre assim, sabe? E aí aos poucos a torcida foi voltando, e aí no segundo tempo, na mesma barra, que todos os gols foram na barra ali de onde fica a Fanáutico. E aí tem uma falta, a bola bate na trave, e um gol completamente fantasma. Aquele gol espírita, sabe? A bola subiu. Bate do goleiro, né? A bola subiu pra caralho, assim, muito, 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 muito. E aí, Danilo Lins, que veio da base do Náutico, pega e cabeceia. A bola vai, quica ainda, bate na mão de Magrão dentro do gol. Gustavo. Era Gustavo, é verdade. Dentro do gol e entra. E aí, enfim, 1-1, né? Aí o jogo seguiu. E aos 46 do segundo tempo, a bola passa para Felipe. Eu não lembro agora quem foi que tocou para Felipe, mas eu sei que toca para Felipe. Felipe olha alguém em posição para bater, sendo que ele vê que está impedido. E aí ele erra o chute assim. E aí a bola pega no zagueiro do Sport e entra. E foi o gol de Kleber contra 2-1. E aí foi a lembrança mais viva que eu tenho de um primeiro clássico assim, porque eu era muito novo. Assim, eu tinha acompanhado 2005, o Náutico tinha jogado alguns clássicos. 2004 eu vibrei o título contra o Santa Cruz no Arruda, mas assim, eu não estava tão próximo do clube naquela época, não tinha o dia a dia e etc. E 2006 é realmente uma lembrança muito forte que eu tenho. A partir dali eu vi que ia ser alvirrubro, fodeu e tinha feito esse desastre na minha vida. Enfim, foi muito bom realmente essa vitória, e acabou sendo um gás a mais na disputa para subir para a Série A, e a gente conseguiu subir. Eu não lembro, acho que a gente ficou em quarto lugar na competição. Terceiro, o Sport foi segundo, o Sport foi segundo, terceiro. Foi isso mesmo. Eu lembro que o último jogo foi contra o Santo André, fora de casa, alguma coisa assim. Enfim. Inclusive, essa tua camisa é 2006, né? Ou é 2007? Essa camisa aqui é de 2007. Na verdade, eu acho que acontece o seguinte, o Náutico tinha... até hoje faz isso, né? O Náutico bota uns patrocínios, e aí muda às vezes a camisa, a pessoa que está encarregada de colocar os patrocínios não sabe, pega e bota o patrocínio de novo. Então tem uma chance dela ser de 2008, mas assim, pra saber disso, impossível. Ou é 2007 ou 2008, mas essa camisa ela ficou do início de 2007 até um pedaço de 2008. E aí, Luquinhas, seu segundo jogo aí? O meu segundo jogo foi um ano depois desse que eu trouxe, né? Desse meu primeiro. Foi a final do Pernambucano em 2010.
Uma final que, assim, um campeonato onde o Sport sobrou na primeira fase, foi o líder disparado, e sobrou também na semifinal contra o Central. Enquanto o Náutico foi o segundo, passou na semifinal com um certo sufoco contra o Santa, foi um jogo difícil, 1-0, depois de um 0-0 na ida. Então, assim, o Sport chegou com a vida bem mais facilitada naquela final. Chegou com um pouco mais de golga, digamos assim. Deixa eu entender. Tu vai fazer só eu sofrer nesse episódio, né? Tu vai fazer só a final, jogo que o Sport foi campeão, só pra me remeter à final mesmo e eu me fuder, né? Não, certo, vai ter jogo que não foi de título. Eu não tenho final pra trazer, infelizmente. Espero ter a partir de 2 Mas eu sei que você vai trazer uma coisa que me vai me machucar também. Eu sei. Aí, bom, nessa final de 2010, o Sport tinha chegado com favoritismo, né? Pela trajetória que tinha feito no campeonato e por ser o atual tetracampeão. E o Náutico é o time que tinha mais feito frente ao Sport nos últimos anos, que tinha jogado a mesma divisão que o Sport em todos esses últimos anos também, mas que não tinha ainda vencido, chegado na hora da decisão de fato e ganhado do Sport. E nessa final de 2010, tudo indicava que isso ia mudar depois que a bola rolou no primeiro jogo dos aflitos, e o Náutico abriu aquele 3-0, e o Sport, quando parecia que levava uns 5, conseguiu diminuir, né? Fez 2 gols no final ali, no final não, no segundo tempo, e a gente sabe que o jogo psicologicamente virou a partir daquele momento. O Sport que estava perdendo de 3-0, parecia que ia levar uma sacolada, que ia sair já vice-campeão. Daquele mesmo dia, ele saiu dos aflitos moralmente campeão, mesmo estando em desvantagem no placar. E aí que entra o meu segundo jogo, que foi a partida de volta, um jogo onde o Sport precisava vencer por apenas 1-0, e foi o que aconteceu. Um gol de Leandrão. Conseguiu tomar um gol de Leandrão. Leandrão. Meu Deus do céu. Acho que o Náutico fez o único caminho possível para tomar o gol de Leandrão, né? Que foi espalmar a bola exatamente nos pés dele com a barra toda aberta. Porque acho que em qualquer outra condição ele não teria conseguido fazer um gol. Bicho, aí, essa semana tava tanta resenha de negócio de arbitragem que até esse gol a galera foi resgatar e dizer que tava impedido. Eu juro a você, se tiver impedido, se não tá, se tá. Eu tava tão puto nesse dia que se dissesse assim, tava 8 metros impedido, eu ia dizer, foda-se, meu amigo, foda-se, não tomou um gol de Leandrão, vai se fuder. Enfim, só foi eu me lembro que esse segundo jogo, diferente do primeiro, que foi bem aberto, com muitas chances, tanto é que teve 5 gols, esse segundo jogo foi aquele bem cara de final, né? Bem pegado, cheio de falta, cheio de chutão, marcação forte. E quando o Sport fez 1-0, eu lembro que o Náutico não conseguia mais botar a bola no chão e jogar. E o Sport também não tinha um time muito qualificado, digamos assim. Apesar de ter sido o melhor time do campeonato, era um time muito limitado. Era ruim de verdade. E tanto é que o Sport, depois que fez 1-0, no segundo tempo, tomou uma certa pressão do Náutico, que não conseguia jogar bem, não conseguia criar muitas chances de perigo. Eu lembro que a melhor chance do Náutico foi a cobrança de falta, inclusive, teve que ser na bola parada, porque na bola rolando não estava acontecendo, mas ficava muito aquele jogo do Náutico cercar a área do Sport, o Sport afastar cruzamento na área, tentar o contra-ataque e não conseguir. Aí ficava muito aquele jogo truncado, repetitivo e, acima de tudo, muito tenso, porque até o último lance teve muito isso, de o Náutico fizer um gol, vai tudo por água abaixo, porque era muito difícil imaginar aquele time do Sport com aquele rendimento, indo buscar outro gol se tomasse um empate. Mas também não dá muito para você imaginar aquele time do Náutico fazendo um gol se não conseguia nem entrar na área do Sport direito, apesar de cercar bastante, de cruzar na área, não conseguia. Eu lembro que esse foi um dos melhores jogos de Tobi pelo Sport. Tobi, que é um jogador que ficou marcado por ser raçudo, mas por ser limitado tecnicamente. Mas nessa final, justiça seja feita, ele jogou muito, ele tirou todas da defesa. E uma coisa que me marcou bastante foi justamente os acréscimos desse jogo, bicho. Quando eu já estava quase infartando, o Sport teve 2 jogadores expulsos, os 2 volantes, Daniel Paulista e Zé Antônio. 2 faltas completamente avacalhadas. O Sport ficou com 2 jogadores a menos e aquele jogo que já era do Náutico, tentando cruzar a bola na área, tentando cercar a área do Sport, passou a ser ainda mais, do meio de campo para um lado só. E para fuder tudo de uma vez, meu amigo, o tal do último lance daquele campeonato, tá lembrado qual foi? A falta. Uma falta para o Náutico cruzar na área. E aí eu me lembro perfeitamente do clima. Se for gol, o Náutico é campeão. Se não for, o Sport é campeão. Meu amigo, dos 2 lados, não tinha um ser humano, não tinha um ateu. Você podia ser o ateu mais convicto do mundo. Naquela hora estava todo mundo
rezando, o cu na mão, tava um negócio absurdo. E assim, né, 33 mil pessoas no estádio. Eu lembro que nessa época a torcida visitante pegava a geral do placar todinha e a curva, ou seja, tava um negócio, uma festa visualmente bonita, um negócio bem lotado dos dois lados. Na época ainda podia sinalizador, bandeira, tava aquele espetáculo lindo, mas na hora todo mundo parou. Foi um dia que choveu bastante, todo mundo parou e ficou ali, ó. Aqueles segundos parecia que demoraram umas 3 horas. E na cobrança da falta, ao invés de cruzar na área, o Náutico foi fazer a jogada curta, né? Passe curto. Tocaram para um cara que estava na quina da área, ele tocou para outro que estava sozinho, e a cada instante que a bola estava viva naquele lance, que o Sport não afastava, eu me aproximava mais de um infarto. E quando o jogador do Náutico recebeu aquela bola que ajeitou para chutar, eu pensei, fudeu, mano. Ninguém tirou a bola, a gente vai tomar o gol. E aí, no que ele foi chutar, finalmente os jogadores do Sport deram um carrinho, a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Aí foi o apito final, o Sport foi campeão e eu tirei umas 500 toneladas das Mas costas ali. Porque fazendo um comentário a respeito parecia. desse jogo, Luquinhas. Sabe o que eu achei muito, velho? Assim, não tô falando nem de vontade. Tô falando de raça, de nada disso, não. Mas é que eu acho que o Náutico tava com. Quer dizer, que o Sport tava com a cabeça muito melhor que o Náutico para aquele jogo. A partir do momento que o Náutico focava muito em reclamar. Você via que o jogo era muito parado, porque o Náutico ficava o tempo inteiro reclamando do juiz, esperando que a arbitragem fosse resolver para ele. O Náutico não já estava jogando bola. Tanto é que você falou, a bola não chegava na área, eles cercavam muito, ficava naquilo de cruzar na área, mas eram cruzamentos que não eram efetivos. Tava realmente fazendo, consagrando a zaga do Sport, porque estavam tirando todas de cabeça, porque não tinha perigo, né? É aquela bola que é treinamento, né? Aquela bola já na cabeça do zagueiro. Ele não cruza pro Pois atacante, ele é, cruza na cabeça do pois zagueiro. é. E aí, assim, você até falou, né, que tava os dois lados esperançosos, e eu acho que ali foi o único momento no acréscimo que eu fiquei esperançoso, no jogo inteiro, pela postura do Náutico. Porque a postura do Náutico não era de um time que queria vencer. Era um time que já estava tipo assim, ele já tinha se contentado que a posição dele ali era reclamar da arbitragem, fazer confusão e o que fosse. E aí, acho que ali já estava entregue, tá ligado? Foi mesmo. Eu me lembro que o Sport nesse ano foi pentacampeão, né? Eu vi o Penta todinho, já acompanhando, já lembrando, mas o alívio foi tanto na hora que aquela bola saiu pela linha de fundo, que o juiz apitou o fim do jogo, por causa desse sufoco dos acréscimos, que eu vibrei de um jeito que parecia que era a primeira vez que eu vi o Sport ser campeão na minha vida. Foi, foi um negócio Tu tava no bonito, jogo assim, nesse daí? de Tava na ilha, presente. Foi bonito mesmo. E a festa foi muito bonita também. Assim, eu estava confiante antes do jogo começar, mas você parece para ver como eu estava aos 30 do segundo tempo. Toda a confiança tinha virado medo já, pela maneira como o jogo estava. Era um time limitado atacando, um time limitado defendendo. Qualquer coisa podia sair daquilo ali, entendeu? Eu só queria que não saísse nada, continuasse 1-0, o Sport no final conseguisse ser campeão, como felizmente foi. né? Felizmente para uns, Felizmente. infelizmente para outros, né? Mas é isso, né? Eu vou. A gente gosta de falar, viu, bicho? Opa, aqui, tá vendo aqui quanto tá já de minutagem? Cadê? É Tá doideira. em 48, mas é bom porque tem muita história. É bom que tem história, mas aí a gente vai levando. Meu segundo jogo é um jogo que no ano seguinte, já, de 2007, os dois times já na Série A, foi um jogo que no primeiro turno o Sport tinha metido 4-1 no Náutico. É, Inclusive o Náutico fez um gol que até hoje eu tento entender o que a física aconteceu ali, que a bola vai assim, do nada cai assim, tá ligado? Enfim, é meio doideira aquele gol. Um gol de Hamilton, lateral esquerdo. E aí no segundo turno o Náutico jogou nos aflitos. Foi de falta esse gol, né? Foi de falta. No finalzinho do jogo, já tava 4-0 pro Sport, aí o Náutico fez um gol para não ficar 4-0. Aí foi para os aflitos. E aí tava todo mundo mordido. Naquela época que o Náutico jogou no primeiro turno, a campanha do Náutico era uma, e no segundo turno a campanha era completamente diferente. Já tava aquele clima mais embalado, né? Com a Costa, com Geraldo e tal. O pessoal que realmente o time era completamente mudado
em relação ao primeiro turno. O time do segundo turno jogou bola e tinha futebol para ir até mais longe, para a Sul-Americana e coisa do tipo, que para a época era coisa inimaginável, até porque o modelo da época era muito diferente do que é hoje, né? Que a gente tem várias formas de se classificar para a Sul-Americana hoje em dia. Na época era bem restrito. Assim, bem restrito para os times nordestinos principalmente. E o futebol do segundo turno do Náutico foi um futebol muito acima do que ele apresentou no primeiro turno. E aí o segundo jogo começou, o segundo turno começou, o Náutico Sport começou, e aí aconteceu a magia de Júlio César Imperador, né? 2 gols de Júlio César, um deles inclusive encobrindo o Magrão, um golaço no primeiro tempo. Ele bate de longe assim, ele bate e a bola meio que vai por cima de todos os zagueiros e por cima de Magrão também. Realmente um golaço. E no segundo turno, no segundo tempo, se eu não me engano, ele leva na esquerda, correndo assim, só que eu acho que ele dribla mas tem a memória assim dele correr pela esquerda e bater. E aí meio que pega Magrão no contratempo e ele bate muito bem também, né? E é outro golaço, são 2 golaços nesse jogo. E, pô, ali o Náutico sobrou em campo, não correu muito perigo. Tiveram algumas chances do Sport na partida, mas acabava que o Náutico estava tão bem aplicado taticamente e querendo tanto o jogo que a gente não sentia tanto sofrimento, assim, vamos dizer. E foi uma partida realmente memorável. E, enfim, acabou que o Náutico e o Sport estavam brigando por rebaixamento ali, né, no campeonato, né? E acabou que era uma briga de um adversário direto na competição, né? Era meio que meio que um mantra do time nordestino de quando ele sobe para a Série A, ele fazer aquele primeiro ano ali para tentar se manter a todo custo, justamente para fazer as bases para jogar nos anos seguintes. E aí Náutico e Sport estavam nessa ótica e era vida ou morte, né? O Náutico precisava ganhar aquele jogo e pensando aqui agora, 2007, todo ponto valeu, porque o último jogo realmente foi uma loucura. Uma loucura. Quer dizer, o último jogo não, né? O penúltimo jogo. Uma loucura. O último jogo, graças a Deus, a gente já estava livre. Mas eu boto fé que se a gente jogasse aquele último jogo contra o Flamengo já, tipo assim, precisando ganhar, eu não sei se o clima ia ser o mesmo, tão agradável e tão calmo como foi. Eu tenho uma lembrança desse dia que é um pouco engraçada, né? Em 2007 eu tinha meus 9 anos e eu estava na casa da minha avó quando esse jogo começou e quando saiu o primeiro gol do Náutico. E tinha um bar do lado que o dono era um alvirrubro fanático e eu me lembro da gritaria que foi. Aí eu lembro que no intervalo, assim, no fim do primeiro tempo do intervalo, eu saí da casa da minha avó, na minha Caxangá, e vim para casa, aqui já onde eu moro, já era aqui nesse mesmo condomínio, e na minha cabeça, de uma criança de 9 anos, fazia todo sentido a seguinte lógica: ali deu azar, quando eu for para casa vai dar sorte. E assim, quando eu chego em casa, estava tendo alguma festa ali embaixo, alguém que eu conhecia, não lembro exatamente quem era, e eu lembro que quando eu estava chegando nessa festa, eu ouvi a gritaria de um gol. E na minha cabeça eu pensei, eu não disse que ia dar sorte, gol do Sport, tenho certeza que essa gritaria é gol do Sport. Eu fui todo feliz para a portaria para perguntar de quem tinha sido o gol. E quando eu estava naquele embalo, com aquele sorriso no rosto para saber de quem foi o gol, eu ouço 2 meninas gritando do meu lado, gol do Náutico! Meu amigo, toda a minha alegria, todo o meu embalo, toda aquela inocência de uma criança de 9 anos que estava se aproveitando de uma festa lá embaixo, comendo bastante, foi por água abaixo, virou uma grande morgação, um grande balde de água fria. Nesse dia eu morguei completamente, velho. Eu lembro que foi a primeira vez, 2007 foi a primeira vez que a gente viu nossos times jogando na primeira divisão, né? Porque assim, o Sport não jogava a Série A desde 2001. Eu tinha 3 anos, não lembro. O Náutico não jogava desde bem antes disso. Acho que, Ô Lucas, ajeita lá no site a tua câmera, só tira e bota, porque tá uma chuva aí. Beleza, peraí. Foi? Agora foi. Pronto. Aí eu me lembro bastante disso, foi um balde de água gelada, e assim, era a primeira vez que a gente estava vendo nosso time na primeira divisão, então um clássico na Série A tinha um sabor muito especial. Era diferente de um clássico pelo Pernambucano. Era um negócio que o Brasil todo estava vendo e não aceitava perder de jeito nenhum. Eu lembro que teve muita essa frustração, e o Sport nesse ano de 2007, ele chegou na última rodada
com chance de classificar para a Sul-Americana, que era uma coisa inédita. Eu nunca tinha visto o Sport jogar uma competição internacional. O Sport não jogava desde a Libertadores de 88. O Náutico não jogava a Sul-Americana desde a Libertadores de 68. Então era um negócio muito incrível, por mais que hoje em dia seja mais comum, você vê um time de Pernambuco na Sul-Americana. E o Sport acabou não conseguindo essa classificação, porque perdeu para o Juventude na última rodada, e cada pontinho acabou que fez essa diferença. E esse jogo contra o Náutico, que foi um concorrente direto, como você disse, acabou tendo esse peso. Já que você está com um time que está na mesma fase do campeonato que você acaba jogando com ele. Você sabe que é disputa ponto a ponto para no fim das contas ver quem conseguiu, quem não conseguiu. O Sport acabou não conseguindo essa classificação e esse jogo, assim como vários outros, mas por ser um confronto direto, por ser um clássico, teve um pouco de peso nessa quase classificação que o Sport acabou amargando. Exatamente. E, inclusive, eu lembro que tu falasse da primeira vez que ia ver na Série A, foi um clima tão assim que na época da escola, a galera que, inclusive o clássico mais relevante da época era Náutico e Sport, né? O Santa, assim, era disparado, assim, pelo menos na minha escola, assim, a galera, tipo, rivalizava, assim, e, porra, meu Deus do céu, era uma loucura. Hoje em dia, o clássico mais relevante, inegavelmente, é Sport Santa Cruz, até pelo histórico aí que o Santa Cruz conseguiu fazer 3 milagres seguidos, e aí não teve jeito. Mas aí eu lembro que a galera falava assim, quem terminar acima na tabela da Série A pode se dizer campeão pernambucano também do ano. Quero nem saber. Um amigo meu rubro-negro dizia isso. Eu dizia, então beleza, vai. Aí só que no final do ano o Sport ficou acima do Náutico. Eu disse, não, meu amigo, tá 16º até em quinto, é a mesma coisa. Não foi nem para Libertadores e nem caiu. Quero nem saber, é a mesma coisa. Aí o cara, não quero saber disso não. Tem que falar isso aí, tá ligado? No final das contas. Mas, Luquinhas, diga seu terceiro jogo aí. Rapaz, o meu terceiro jogo, ele foi antecipado mais cedo aí por você, né? Quando a gente falou do grande histórico de Chiesa em clássicos, eu até bati na madeira 3 vezes, para não zicar, mas foi naquela semifinal de 2011 que me chama muito a atenção por terem sido 2 jogos muito bem jogados. O primeiro 3-1 na Ilha, muito movimentado, assim, gols bonitos, o Náutico que saiu perdendo, voltando para a briga no final, o Sport fazendo gol mais no finalzinho ainda, com um carninho bala de 1,50 m ganhando no alto para um zagueiro de 2 metros. Foi um jogo muito bom e o jogo dos aflitos não foi diferente. Um jogo de 5 gols, jogo de virada, de outra virada, de gols bonitos, de casa cheia. Foi um espetáculo, assim, futebolisticamente muito bonito, aqueles 2 jogos da semifinal. E focando no jogo em destaque, a partida da volta, depois de ter feito 3-1, o Sport chegou nos aflitos com uma vantagem, digamos, confortável. Mas tinha todo aquele clima de caldeirão, assim, antes da reforma principalmente, e eu me lembro que a torcida do Náutico foi determinada a fazer essa pressão, a ser a diferença que o time precisava para conseguir reverter essa desvantagem contra o Sport. E estava todo mundo mordido, porque teve uma semana conturbada com aquela história do suposto suborno com o Eduardo Ramos, né? Aquela história que não se provou até hoje, um negócio que acabou virando um episódio folclórico do futebol pernambucano. Eu confio na inocência de Berilo Júnior. Rapaz, um abraço você tá dizendo, né? Um abraço aí para meu amigo Daniel Lins, que não pode xingar publicamente Berilo Júnior por ter relações familiares. Enfim, vou nem me alongar a respeito. Rapaz, eu me lembro que esse negócio do suborno tomou os noticiários da semana, que o Sport teria subornado o Eduardo Ramos. Isso não foi provado em momento algum. Aí, enfim, os 2 lados foram bem mordidos, né? E tinha também a questão do Hexa. O Sport era pentacampeão, podia ser Hexa, e o Náutico é o único Hexa do estado. Então, estaria tirando a hegemonia que só o Náutico conquistou. E aí, com 17 minutos de jogo, Chiesa faz o primeiro gol, de cabeça. E aí você pensa, porra, bicho, a vantagem é de 2 gols. Os caras fazem um gol antes de 20 minutos de jogo, o resto do jogo vai ser uma pressão absurda. E eu me lembro que nessa hora, o meu coração gelou. Tudo que eu não queria era tomar um gol no começo do jogo. Foi justamente o que aconteceu. Aí o alívio veio um pouco depois, porque o Sport não demorou muito para empatar a partida. O Ayrton Saci cruzou, o Carlinhos Bala fez o gol.
E aí voltou aquela condição de 2 gols de vantagem. O Náutico, se fizesse 2 gols agora, levava para os pênaltis. E, naturalmente, o Náutico voltou pressionando no segundo tempo, né? Jogada de linha de fundo, dando aquele calor. Eu lembro que o Sport tinha uma defesa muito lenta, o Náutico tinha um ataque eficiente, foi o líder daquela primeira fase. E eu lembro que o jogo estava bem aberto. Até que aos 17 do segundo tempo, aquele fatídico lance, né? Fatídico para alguns, memorável para outros, onde Gladson, visivelmente nervoso, era um cara que sentia muito clássico, isso ficou escancarado em algumas Eu acho que ocasiões. Gladson tem síndrome de Tourette, entendeu? Ele ficou, ele precisa jogar, precisa jogar, Pô, precisa jogar. Meu ele irmão, acabou precisa jogando a jogar. bola para trás, aí já indicando nervosismo, né? Jogou a bola para trás, foi se recuperar no lance, saiu jogando com os pés agora e conseguiu errar pela segunda vez seguida. E Bruno Mineiro, atacante experiente, qualificado, não vacilou, viu o goleiro adiantado, deu um 3 dedos nojento. Meu amigo, aquele gol eu vibrei como se fosse o gol do próprio título, que eu não sabia que não viria pela frente, mas que na hora tudo era lindo e maravilhoso. Eu vibrei bastante. Foi o gol que matou o confronto, porque tinha aquele critério de gols fora, e o Náutico teria que fazer 5-2 para eliminar o Sport. Teria o quê? 30 minutos para fazer 4 gols. Eu lavei de fato a alma ali. Eu lembro que depois o Náutico chegou a fazer 2 gols e, tipo, toda aquela sensação de que o jogo já tinha sido decidido. Eu tive que deixar de stand-by, porque 2 gols, querendo ou não, não é uma coisa impossível de você ver ser revertido. E quando o Náutico fez aqueles 2 gols, eu dei uma segurada, né? Fiquei nervoso até o finalzinho, mas acabou que o Sport confirmou a sua classificação. Mas assim, uma curiosidade a respeito desse dia, eu tava assistindo esse jogo, dessa vez eu não fui pro jogo. Naquela época eu ia pro jogo com meu pai e tal, e meu pai não quis ir pra esse jogo, tava puto da vida, e aí não quis ir, eu também não fui. E aí a gente teve a brilhante ideia de chamar meu avô rubro-negro para ir assistir lá em casa. Meu avô ele tem um hábito de assistir o jogo com rádio, muito alto, muito alto. E aí eu lembro desse lance, tipo assim, o primeiro gol ele soube antes. Segundo gol, ele soube antes. No segundo gol, meu tio já disse: eu não vou ficar aqui, vou assistir em outro canto. Aí foi para outro canto. Aí no terceiro gol, tipo assim, a bola tava com o goleiro do Náutico. Aí meu avô: Aí eu: oxi, que porra que aconteceu? Aí eu disse: acho que ele tá tirando onda. Daqui a pouco eu ouvi de fundo assim o rádio: gol! Aí eu comecei a olhar pra tela assim mais atentamente. Comecei a olhar pra tela assim, ó, tá chovendo de novo, visto a câmera. Comecei a olhar pra tela mais atentamente assim. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Eu disse, porra, bicho, não é possível, velho. Meu Deus do céu, bicho. Só o Náutico mesmo pra fazer uma merda dessa. Meu pai do céu. Impressionante. Ali foi foda, velho. Foi foda mesmo. Eu Ó, lembro que foi uma zoação muito grande, porque o Sport saiu daquela semifinal como o grande favorito para ser campeão, né? Contra o Santa. Mas eu não vou falar disso, não. Vou passar para você falar seu terceiro jogo. inclusive eu já falei aqui que o maior culpado do esporte não ter... Quer dizer, eu falei, só que acabou não saindo, né? Foi naqueles episódios pilotos. O maior culpado pro esporte não ter sido campeão em 2011 está aqui, nesse programa. Sou eu. Porque toda vez que eu ia para a Ilha do Retiro, o Sport não vencia. Nesse jogo, meu avô, inocentemente, disse: vamos comigo, meu neto, me acompanhe. E eu fui para as sociais do Sport, assisti o jogo lá, vi Gilberto fazer o gol, comecei a rir sozinho, não conseguia parar de rir de jeito nenhum. Me deu uma crise de riso. Tipo assim, só que aí a crise de riso ficou de risada para nervoso. E aí a galera começou a falar comigo, e aí um dos caras falou comigo assim: é foda, né? É foda, né? Eu disse: é foda. É foda, eu não conseguia parar de rir, porra. Eu não conseguia parar de rir. Aí eu comecei a ficar muito nervoso, tá ligado? Tipo assim, falando hoje parece o Coringa, né? Mas eu não conseguia parar de rir. Enfim, foi um perrengue aí. Meu avô teve que me abraçar assim, pra ficar mais de boa e tal, mas passou, graças a Deus saí vivo. E graças a Deus o único ano que eu torci para o finado de Santa Cruz, que serviu para pelo menos tirar o Hexa do esporte, deu certo, né? Enfim, terceiro jogo, Náutico Sport. Série B de 2011. Náutico 2, Sport 0. Gols de Marlon e L. Carlos. O que eu tenho para pontuar desse jogo? Primeiramente, o único da lista aqui que eu não estava em campo. Nesse dia aí, eu fui para o aniversário de um amigo meu, Matheus, Alves Rubro também.
Aí montou um esqueminha assim para assistir. Aí lá na sala, como eu falei, né? O pessoal tinha muito alvirrubro e muito rubro-negro. Era uma sala que tinha pouquíssimos tricolores. Eu acho que tinha 2 ou 3 tricolores. E geralmente, por exemplo, assim, na minha escola até a quarta série, tinha muito tricolor. E aí quando eu fui para estudar a partir da quinta série, que eu estudei em outra escola, o pessoal era, tipo assim, era alvirrubro e rubro-negro quase pela metade, assim, tá ligado? Aí eu rivalidade da porra e todo mundo na sala. E pressão da porra, vamos pro segundo jogo e tal. Aí começa o jogo, pressãozinha do Sport, já com 1 minuto. O Sport perdeu um gol logo de cara, assim. Branquinho. Aí eu Lembro, fiquei, meu Deus do céu, aí eu velho. fiquei tipo Eu assim, pô, fui fudeu, velho. abismado, bicho. Eu Era um gol muito fiquei, feito, era velho. muito feito, ele errou, Meu tipo assim, ele Deus foi do dar o céu. chute, aí ele meio que pisou em falso, assim, e passou da bola, tá ligado? Ele passou da bola, ele pegou meio de raspão na bola, a bola foi pra frente, ao invés de ir pro gol de fato, foi pra frente, assim. Enfim, E ainda teve um rebote que ele bateu todo errado e foi pra fora. Meu Deus do céu. é. E aí, foi um jogo, porra, assim, engraçado desse jogo, que tava muito truncado, só que aí o Náutico, quando deu uns 20 minutos, começou a pressionar mais. Eu lembro que esse jogo aí foi um dos jogos que eu mais elogiei Chiesa no ano. Chiesa jogou muito bem nesse jogo, tava liberando espaço pra caramba, dando passe bem, se movimentando bem, tentando criar jogada, bem marcado, inclusive. Um jogo que a zaga colou logo em Chiesa e colou em Eduardo Ramos, e Eduardo Ramos não estava conseguindo criar quase nada. E aí, num dado momento assim, o Chiesa teve que sair do jogo, né, para ser atendido, por conta de algum problema físico, médico. E aí, o juiz não autorizou ele voltar antes da falta ser batida, e era falta pro Náutico. A Chiesa muito puto no, na lateral, assim, muito puto, todo mundo puto, a torcida muito puta, meu Deus do céu, como é que não deixou. Gol, porra! Foi assim, exatamente assim. Foi exatamente assim. Bateu, Eduardo Ramos bateu na área e Marlon fez de cabeça, 1-0 Náutico. E depois a pintura de Eli Carlos, aquele golaço, que até agora o zagueiro do Sport tá rolando por aí. Eu não lembro quem foi, na verdade, eu acho que foi Igor. Gabriel. Gabriel, né? Gabriel. Pronto. Tá rolando por aí. Aí ele e Dani Moraes, ele dando uma volta no planeta, Dani Moraes dando uma volta pelo outro lado. E foi realmente um jogo para se relembrar, assim. Naquela época o Náutico estava muito mais propício a subir do que o Sport. Tanto é que o Sport só veio ter uma arrancada muito, muito efetiva e subir de fato logo no finalzinho, que teve até aquela história do Sport Jason e tal, das máscaras, que o Vitória deu de presente o acesso ao esporte, vamos ser sinceros. Já até falei com o Luquinhas a respeito desse campeonato, que aquele campeonato ali não tinha quase nada para o esporte subir, tanto é que a torcida do Náutico cantou. Chora rubro-negro, o sonho acabou, pra Série A, sou eu que vou, porque aquela vitória ali parecia muito que era decretando que o Náutico ia subir, o esporte não. Embora eu fosse contra cantar naquele momento, mas a galera cantou porque tava ali no clássico, né? Eu acho, hoje em dia eu acho válido, tá ligado? Tipo assim, cantar e tal, acharia válido. Mas na época eu achei muito precipitado, assim, cara, isso vai dar merda. E deu merda, né? O Náutico foi vice-campeão naquela campanha de 2011 com a Barcelusa, que, se você olhar bem, o Náutico tinha campanha de título. O problema é que tinha uma Barcelusa. O time era absurdo, pô. A Barcelusa fez a pontuação praticamente que o Flamengo fez nessa campanha de 2019 agora. Foi absurdo. Era um time, enfim, era inacreditável. Os caras ganhavam tudo que era jogo. E aí não deu para o Náutico ser campeão daquele campeonato, mas foi uma campanha muito, muito boa, que ele terminou em segundo lugar. E o Sport subiu ali no finalzinho, vencendo o Vila Nova no final. Enfim, foi um clássico que foi marcante para mim, justamente por conta desse enredo aí. Eu me lembro muito desse dia que o Sport ele vinha de uma série conturbada com o treinador, PC Guzmão, o cara que tinha começado bem, dado aquela sacudida no time, e depois começou a perder, não parou mais. O time começou a ladeira abaixo e tinha muitos boatos de que existia panelinhas no elenco para derrubar o treinador. E aquele jogo parecia um ultimato para o esporte. Ou você ganha esse clássico para continuar vivo na briga pelo acesso,
ou você perde e começa a pensar em 2012. Bom, o Sport perdeu feio, e parecia que Era já era. justamente o clima do jogo. Tanto é que os jogadores do esporte no final do jogo, quando entrevistados, eu lembro que eu fiquei olhando isso, tá ligado? Que eu não lembro quem eram os jogadores, quem foram os jogadores entrevistados, mas eu lembro que o clima era meio de tipo assim, vamos ver a temporada aí. Tipo assim, aquelas frases prontas de quem já desistiu, sabe? Não, ainda tem, mas é difícil, mas ainda tem, não sei o que, tá ligado? Ainda tem Eu chance. lembro que esse desânimo estava refletido muito na torcida, que lembro que na metade do segundo tempo a torcida do Sport já tinha ido muito boa parte embora da arquibancada visitante, é uma coisa que você não costuma ver. Por exemplo, às vezes você vê a torcida ir embora mais cedo quando está um jogo 3-0, mas quando você está 2-0 e tem muito jogo pela frente, você costuma ver a torcida fazendo uma fezinha. Mas o Sport estava numa fase que não inspirava confiança, que todo mundo via jogos e via o time andando em campo. Parecia que havia uma desistência interna. E acho que o que fez com que o esporte subisse foi justamente o fato de que esse jogo derrubou o treinador. PC Guzmão caiu ali, Mazola Júnior assumiu, e como Mazola era um cara da casa, interino, conhecia os jogadores, conhecia o grupo, ele conseguiu dar aquela sacudida, né? Fez com que o esporte conseguisse 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, e graças a, como você bem disse, o Vitória ter dado um presentão para o esporte, conseguiu aquele acesso improvável, emocionante, absurdo. Mas o time do Náutico ganhou com muita autoridade esse jogo. Era um time muito mais sólido, era um time que conseguiu acesso de maneira muito mais segura. Desde o começo do campeonato, com o Valdemar Lemos, apesar de ter estreado perdendo por 4-0 para a Portuguesa, mas desde a fase inicial do campeonato, o Náutico fazia um trabalho muito seguro. Era um time que os jogadores praticamente não se machucavam, era a mesma escalação se E repetia tinha todos uma os segurança jogos. muito grande tanto no trio de volantes ali, que era Everton, Derlei e Ali Carlos, e quanto no ataque, que o ataque do Náutico era uma potência, porque era Rogério Chiesa ali no auge do Rogério Chiesa. Quer dizer, eu acho que o auge de Chiesa foi em 2012, mas 2011 foi realmente quando ele encontrou o futebol dele novamente na carreira dele e, pô, não tinha como parar, velho, não tinha como parar. E esse jogo aí foi um detalhe ele não ter feito algum gol, porque realmente ele jogou muito bem nesse jogo, criou jogada, até porque assim, a gente vai acompanhando futebol, aí tem os seus jargões do futebol, né, mas vou falar um deles. Às vezes o jogador joga e ninguém vê, que ele faz coisas que na verdade não precisa nem tocar na bola, posicionamento dele, puxar a marcação, esse tipo de coisa. E esse jogo foi um jogo realmente memorável de Chiesa, ele jogou muito nesse jogo, na minha visão, porque ele estava marcado e mesmo assim puxava 2, 3 marcadores todas as vezes para o lado dele e liberava a marcação para outros jogadores. E realmente foi isso que aconteceu. Tanto é que o gol de Ali Carlos tá uma avenida, né? Ele dribla 3 ali, mas é uma avenida. Uma zona, velho. Era um time do Náutico que era muito sólido. Eu lembro que os volantes eram ele, Carlos e Derlei. Era E uma dupla Everton. que naquela Série B, assim, em 2011, hoje em dia você vê dois jogadores que estão no Santa, que são até mais criticados do que elogiados pela torcida, mas há 10 anos atrás eram caras que estavam em fase bem interessante da carreira, que encaixaram muito bem aquela dupla de volantes. O ataque realmente, como você falou, rendia muito, Chiesa e Rogério voando, Rogério surgindo para o cenário nacional naquele ano ali. Era um time que realmente fez por onde merecer aquele acesso conquistado com rodada de antecedência, inclusive, e que isso foi refletido no clássico, né? Um time no bambo, inconstante, com queda de treinador, com um planejamento mal feito, que acabou subindo muito mais na emoção, no embalo das últimas rodadas, e do outro lado um time que fez um trabalho seguro, que era um excelente mandante, acho que não perdeu nenhum jogo dentro de casa naquela Série B, e fez por onde merecer essa vitória incontestável por 2-0. É isso. Luquinhas, nesses 2 últimos jogos de Sport e de Náutico, vou dizer para essas duas matracas que aqui se encontram, tentar falar mais sucintamente para a gente conseguir fechar aí, né? Nessa 1h30, 1h40, para não ficar tão extenso o episódio. Mas, o seu quarto jogo.
O meu quarto jogo foi na Sul-Americana de 2013, primeira vez que os times iam se enfrentar internacionalmente, e um negócio que pouco antes ninguém diria que ia acontecer, porque foi um regulamento que a CBF mudou bem em cima da hora, e o Sport que havia sido rebaixado com o Náutico fazendo festa porque ia para a Sul-Americana, acabou entrando de penetra na Sul-Americana. Né? O Sport não fez uma campanha boa para ir para lá. O Sport simplesmente se aproveitou de um regulamento meio aleatório e de uma combinação de eliminações naquela Copa do Brasil de 2013 que fez com que a vaga caísse exatamente no colo do Sport. Foi um negócio de doido mesmo. E aí, o que é que acontece? O Sport na Série B, bicho, fazendo uma Série B boa, uma Série B onde o Sport subiu com segurança, e o Náutico é um time que estava muito mal na primeira divisão, um time que caiu na lanterna, e esses dois times acabaram se chocando no cenário onde, em tese, ia ser equilibrado, porque apesar do Sport estar bem e o Náutico estar mal, um era Série A, outro era Série B. E aí a gente viu exatamente cada um dominando em sua casa. No jogo na Ilha, o Sport fez 2-0 com muita segurança, passou por cima mesmo, fez 2 gols no primeiro tempo, podia ter feito mais no segundo. O Náutico não fez nada naquele primeiro jogo. E na volta na Arena, o Sport não jogou nada. E o Náutico foi para cima, né? Como tinha que ser. Primeiro clássico dos clássicos na Arena de Pernambuco. O Náutico conseguiu fazer o gol no final do primeiro tempo. No segundo tempo, aquele gol absurdamente bonito de Oliveira, e eu pensei realmente, meu Deus do céu, depois que uma bola dessa entrou, é porque os caras vão classificar, velho. Tem o que fazer, não. E eu lembro que depois disso, o Sport ainda teve um jogador expulso, então, naquela reta final de jogo, minha sensação era de eliminação. Eu não estava nem um pouco animado, nem um pouco confiante. Eu estava esperando o Sport levar o terceiro gol. Eu achava que nem para os pênaltis iria chegar. Foi justamente nessa fase que o Sport conseguiu melhorar no jogo. Teve uma chance boa com o Marco Aurélio, outro chute cruzado que Lucas Lima não aproveitou o gol, uma com o Felipe Azevedo, enfim. Fato é que acabou 2-0 mesmo. E nos pênaltis brilhou a estrela de um cara que era muito acostumado a salvar o esporte. Aquele que alguns defendem que deveria ter sido Pastor, mas eu realmente queria que tivesse prolongado um pouquinho mais como jogador para proporcionar mais momentos como esse, né? Magrão pegou 3 pênaltis. O primeiro, beleza, foi mal batido, mas o segundo e o terceiro foram pegadas espetaculares. Pênalti batido com força no alto, e ele foi buscar. E o Sport, por sua vez, converteu todas as cobranças e conseguiu aquela classificação que eu me lembro que eu fiquei totalmente extasiado. Por ver o Sport voltar para uma competição internacional pela primeira vez na Sul-Americana, né? E logo de cara eliminar o rival foi uma coisa muito prazerosa e com um roteiro emocionante como tem que ser, que o Sport não tem nada fácil. Né? Eu nunca vejo o Sport conquistar uma coisa importante fácil, sempre tem que ser sofrido. Não foi diferente nesse clássico dos clássicos. Sofrido demais. Vocês sofreram pra caralho. Vai te fuder. Enfim, o único comentário que eu tenho a respeito desse jogo aí é o seguinte. Lembra que eu falei de 2009? Do time de 2009, o time do quase? O time de 2013 é multiplicado por 6 isso daí. É impressionante, assim, eu lembro daquela campanha de 2013, eu falei 2006 agora, não foi? O time de 2013. O de 2013 é uma coisa assim que eu vi todos os jogos da Série A. Todos. Parecia que o Náutico ia ganhar o jogo. Em todos, tá ligado esse negócio assim? Pô, parece que o Náutico vai ganhar o jogo hoje. Todos os jogos, todos. E a gente não ganhou, acho que nem uns 5 jogos naquela Série A. E o time era muito ruim e era muito quase. Muito quase. Esse primeiro jogo na Ilha do Retiro, eu nem vi o jogo direito, porque eu tava em triunfo numa excursão da escola. E aí, enfim, infelizmente, né? Porque eu tive meu momento junto com a galera da minha escola, que o Náutico ganhou. Nessa aí eu tive um momento completamente oposto, que o Sport ganhou. E até de forma até mais contundente, né? Porque foi o Sport sobrando em campo. E aí foi difícil. Algum comentário a mais, Luquinhas? Ou terminou de me fazer Rapaz, sentido? acho que tá de boa. Vamos para o seu quarto jogo. Tô curioso para saber qual O foi. quarto jogo é um jogo que ficou marcado na história do cenário brasileiro, né? Transmitido para o Brasil inteiro, né? O, o país inteiro estava esperando para Araújo Day, né? Araújo Day, Náutico 1, Sport 0. Aquele jogo ali, para mim,
o jogo foi a coroação do dia, mas o dia todo foi excelente. A torcida do Náutico foi em massa pro jogo, lotou os aflitos. A torcida do Sport, eu lembro que compareceu bem ainda. O Sport tinha certa chance ainda de se classificar, de permanecer na Série A, dependendo da combinação de resultados, mas estava pegando seu maior rival, principalmente na época, assim, porque ainda estava ali, ainda 2012, ainda estava surgindo essa nova rivalidade, que não é nova, né? Renovação de rivalidade com o Santa Cruz, que acabou tornando o clássico das multidões ainda no patamar maior, e hoje em dia, como eu falei, é o clássico de maior relevância em Pernambuco, mas naquela época ainda estava muito em efervescência, até porque os dois times estavam na Série A, e tinha a possibilidade ali do Náutico melar os sonhos do Sport ali, e que foi o que aconteceu. A partida rolou. Uma consideração a respeito desse jogo é que a semana todinha foi de provocações, tanto do lado do Sport quanto do lado do Náutico, sendo que o lado do Sport era no sentido de o Alvirrubro tá cheio de golga e a gente vai chegar lá e vai permanecer e eles vão ficar todos de otário lá. E a torcida do Náutico dizia, a gente vai te rebaixar. E, porra, eu acho que assim, não tive na posição de ser rebaixado, tive na posição, por exemplo, de perder um título. E a coisa mais chata que pode ter é alguém falar com certeza que vai acontecer. E eu lembro que a torcida do Sport falava muito da boca para fora, não estava esperançosa. Porque o time do Náutico estava jogando bem, o Náutico tinha um time bom. E foi pro jogo com aquela certeza, tanto é que todo... Assim, eu acho que foi o jogo de mais certeza da minha vida que aquele jogo ali ia dar Náutico. Aquele jogo ali não tinha como dar Sport, não tinha como dar empate, tinha que ser Náutico. Tanto é que tem o primeiro tempo, o Náutico começa em cima, perde aquele gol com o Rainer, perde outro gol, se eu não me engano, com o Souza. Não, foi com o Rainer, na verdade. Perde outro gol. Teve um lance do Sport que eu acho que foi com o Jaime, Jael, alguém desses caras assim, algum nome estranho. E aí tem o pênalti no final do primeiro tempo, onde Chiesa perde. E ali teve um misto de situações. Eu tinha uma certeza muito grande que o Náutico ia ganhar. Muito grande. Tô brincando não, assim, eu tenho muita certeza. Por exemplo, toda a incerteza que eu tenho hoje que o Náutico vai ganhar contra o Sport na final, eu tinha certeza daquele dia. Aquele dia ali era certo, pra mim era certo. O Náutico vai rebaixar o Sport hoje. E aí, perdeu o pênalti. E aí eu tive que escutar durante 15 minutos a torcida do Sport cantar sozinha nos aflitos. Porque intervalo, tipo, as torcidas, por mais fanáticas que sejam, elas não vão ficar em intervalo. A galera vai beber, vai mijar, vai fazer qualquer coisa, vai comprar comida. E a torcida do Sport ficou lá, os 15 minutos. Tipo, cantando, fazendo caralho. E eu tava, tipo, sentado assim, pensando, pô, mas por que tem que ser tão difícil também? Caralho, meu Deus do céu, não pode ser um negócio mais simples, não. Faz 2x0, 3x0 logo, que nem Giro Vigor, faz 6x0 logo. Porra, enfim. Vai pro segundo tempo. Tem todo aquele enredo de Saulo se machucar, entrar o reserva, eu não lembro o nome do reserva. Matheus Cavicchioli. Pronto. E aí entra o reserva, tudinho. Araújo tem o lance inteiro, né? Souza cruzando a área e tal, pega Araújo. E ali foi o roteiro perfeito, porque realmente foi alguém que precisava fazer aquele gol. Por quê? Porque a cena de mais relevância naquele ano foi Araújo e Samurai dançando breakdance no final do jogo, comemorando a classificação para a Sul-Americana e o rebaixamento do Sport. E, lógico, mesmo perdendo o pênalti, teve a gozação de Chiesa pegando o caixão do Sport com um B. E realmente ali foi um dia memorável para a torcida do Náutico. Acho que virou até música, zoação, tudo. Você vê que a zoação é válida quando a outra torcida fica muito puta. Por exemplo, toda vez que o Náutico fala nisso, o Sport fala, não, mas não rebaixou. Meu amigo, o Sport tinha a chance de ficar na Série A. E pegou o rival. E perdeu pro rival. O rival rebaixou, acabou. Não tem estresse. A gente perdeu um monte de coisa pra vocês aí, mas nesse daí tem que ficar calado, pô. Acabou. E esse dia aí foi um dia memorável aí. E eu não tenho mais nenhum comentário a respeito, não. Rapaz, eu me lembro que na rodada anterior o Sport massacrou. Teve as últimas 3 rodadas do campeonato foi Sport 2x0 no Botafogo,
se manteve vivo. A Sport pegou o Fluminense, já campeão na ilha. O jogo foi 1-1, mas o Sport amassou o Fluminense, bicho. E não conseguiu fazer o gol de jeito nenhum. O Fluminense tirou 3 bolas em cima da linha, assim, um negócio absurdo. Negócio de... parecia handicap de videogame, tá ligado? Pressiona e não sai o gol. Aí, ali, depois do jogo com o Fluminense, eu pensei, porra, mano, é o seguinte, o Náutico é um mandante ótimo, o Náutico tem um time melhor, o Náutico vai vir mordido. Muito dificilmente o Sport vai conseguir, com esse time fuleiro, ganhar lá nos aflitos e ainda por cima contar com a combinação de resultados, que é o seguinte, o Sport precisava ganhar para um time melhor, fora de casa, um ótimo mandante, e precisava que o Bahia perdesse para o Atlético Goianiense, que já era lanterna, já estava rebaixado, não queria mais nada no campeonato, e que a Portuguesa perdesse em casa para a Ponte Preta, que não caía nem mais ia para lugar nenhum. A Ponte Preta já estava cumprindo tabela. Então, assim, os 2 jogos eram bem difíceis de acontecer. Eram 2 patos mortos, tentando que o Sport tinha que torcer contra os concorrentes diretos e ganhar de um time melhor. Eu passei a semana inteira cético. Mas aí eu lembro que no dia do jogo, o clima desse clássico foi um negócio absurdo, velho. As torcidas, na internet, na televisão, nas ruas, foi impossível não ficar contagiado. Então, à medida que o jogo ia se aproximando, eu pensava, não, vai dar, vai ser um milagre, vai ser um negócio épico, não sei o que lá. Começou o jogo, bicho, naturalmente o Náutico era melhor, estava jogando melhor, estava tendo mais chances, Saulo estava pegando muito, deve lembrar que Saulo pegou pra caralho, não só o pênalti. Esse lance que tu falou que o Sport quase fez o gol foi de Gilcinho, foi uma bola que ele desviou e Douglas Santos tirou de carrinho em cima da linha, não foi isso? Exatamente. A bola meio que sobrou assim, aí ele pegou e tentou pegar tipo, rápido assim. Aí Douglas Santos tirou. Foi exatamente essa. Eu acho que esse foi o único lance bom do Sport no primeiro tempo. De resto, só deu Náutico. Foi. Eu lembro que Rainer perdeu 2 gols, pô, na frente de Saulo. E, inclusive, um deles é inacreditável a forma que Rainer perdeu aquele gol. Realmente, ele não era para aquele bicho fazer gol naquele ano, não. Era absurdo, velho. O cara fazia tudo menos gol, né? Era foda. E eu lembro que no segundo tempo, velho, eu sabia que... Eu tava acompanhando os outros jogos, né? O resultado, e aí eu tava vendo que os outros times não estavam nem perto de perder o jogo, então eu já tava bem cético. E eu lembro que o gol do Bahia, que praticamente minou uma das chances do Sport de se classificar, foi pouquíssimo antes do gol de Araújo. Eu lembro que a torcida do Náutico fez uma festa muito grande, começou aquela gozação, eu pensei, meu irmão, acho que não tem como piorar, velho, acho que é aceitar agora. E quando eu pensei que não tinha como piorar, o gol de Araújo aconteceu. Foi tipo... Eu já não estava mais confiante em escapar naquela altura do jogo. Mas tinha que ter alguma coisa para a galera cair em cima, alguma cena para marcar, algum negócio para ficar, para doer mais. Que foi justamente o gol. Aquele momento que você morga completamente, que você vê o rival comemorando, que você vê... velho, foi bem dolorido. Foi que a torcida do Sport tentou ficar meio tipo assim... Vamos apoiar a todo custo e tal. Cantou, o Sport cantou, isso eu me lembro. Mas só durou uns 3 minutos. Juro a você. Eu lembro que... É porque, tipo assim, o que eu notei foi, tipo, tá ligado? Quando você não quer demonstrar fraqueza pra outro. Tipo assim, já aconteceu isso. Eu já fui na ilha, perdi o jogo e a gente cantando no final do jogo, mas a gente tá puto, tá ligado? A gente tá triste, puto. Tá e triste. a gente fica lá só pra não demonstrar fraqueza. Estamos aqui, amor incondicional, apoiamos a todo minuto. E, enfim, mas tava na merda, tá ligado? Tava todo mundo na merda. O choro caindo e a galera lá, esporte, enfim, foi... Eu me lembro muito que o Cid Esporte continuou cantando e, tipo, eu mesmo pensava, meu irmão, deu tempo que vocês estão tirando força. Eu tava totalmente puto pelo ano inteiro do esporte, que aquilo ali foi a última pá de terra no ano horrível, né? O esporte perdeu a final no dia do aniversário pro Santa, foi eliminado da Copa do Brasil com aquele show de Pikachu, né? Do Paysandu. Foi um ano desastroso, que pra fuder de vez teve que ser rebaixado no jogo contra o rival tirando onda, velho. Eu acho que 2012 é de longe um dos piores anos da história do esporte. Um dos piores, com certeza absoluta. E o ano do esporte já tava rico, digamos assim, né? Foi Luquinhas, último jogo pra você. O último jogo, já num recorte bem mais recente, eu peguei a final de 2019, né? Porque foi muito emocionante, porque foi um jogo muito, assim, cheio de reviravoltas. Depois do Sport ganhar nos aflitos por 1-0, que era o mais difícil, o Náutico não perdia há 18 jogos, se eu não me engano,
chegou no jogo dentro de casa, o Sport chegou nos aflitos. O Sport não tinha tido muitos testes de fogo, porque não estava na Copa do Nordeste. E saiu logo na primeira fase da Copa do Brasil. Então o Sport passou aquele começo de temporada todo jogando contra times do Pernambucano, times de nível inferior. O único jogo um pouco mais difícil, que foi contra o Santos, o Sport tinha perdido. E o clássico contra o Náutico, que o Sport tinha ganho por 3-1, não era mais parâmetro, porque o time do Náutico mudou muito. Então, eu lembro que era aquele clássico que você não sabia o que esperar. E o Sport fez uma partida muito madura, construiu a vantagem, e no jogo de volta na ilha, muitas pessoas diziam que era o jogo da festa. Eu dizia, meu irmão, 1-0 não é festa não, mano. Ou você confirma seu favoritismo no campo, ou os caras vão vir aqui e vão aprontar. Que a festa fique na torcida, mas o Sport tem que fazer valer dentro de campo. E aí, quando o jogo começou, o Sport fez 1-0, eu pensei, não vai escapar não, calma, vamos ter a cabeça no lugar. Se acabar o primeiro tempo, 1-0 para o Sport, 2-0 no agregado, o Náutico vai ter que vir se atirar no segundo tempo, né? E tinha todo aquele contexto de 2 jogadores expulsos com 5 minutos de jogo. Então, todas as estruturas das equipes, tudo aquilo que se esperava taticamente, tecnicamente do jogo foi desmontado. Porque o Náutico tinha uma alternativa que era puxar Josa para a zaga. O Sport perdeu o Hernani, depois perdeu Ezequiel e Guilherme machucados, ou seja, o Sport não tinha mais jogador para puxar contra-ataque. O Sport ficou um time completamente engessado, enferrujado. E aí coube ao Náutico pressionar, precisava dos gols, foi para cima. Arrumou o primeiro, né? Aquele gol de Diego Silva, que fez a falta, depois pegou na mão, mas enfim, gol, valeu. Falta que foi gol. E o Sport também tinha feito um gol irregular. Falar de polêmica nessa final? Se quiser falar de polêmica, o Sport também tinha feito um gol irregular. Se quiser falar de polêmica, esse vídeo aqui ele vai ter 2h40. Só nessa final. Então, querendo ou não, tinha agora o segundo tempo pela frente. E eu sabia que a tendência era do Náutico pressionar, se atirar. E o Sport sem peça para puxar contra-ataque ia ter uma vida um pouco mais difícil. E tanto é que eu me lembro que o Sport não conseguiu fazer um segundo tempo bom. O Náutico passou o segundo tempo todo cercando a área do Sport, mas você pode parar para ver os melhores momentos, você não vai ver o Náutico dando muito susto no Sport no segundo tempo. O Náutico cercava, mas a chance de gol foi o gol de Gimenez, de cabeça. E, meu amigo, eu digo a você, naquela altura, tu estava no jogo, tu vai lembrar, a torcida do Sport já estava, 10 minutos para o jogo acabar, já estava aquele clima de vamos preparar a festa, aquela festa com os celulares na ilha, assim, uma imagem bonita. Mas eu vou te falar, eu não sei o que estava acontecendo naquele dia. Eu não vou tentar não ser tendencioso com essa fala, tá? Mas eu não sei o que estava acontecendo com aquele dia, mas eu estava assistindo a torcida do Sport muito fria e muito tensa, desde que o Náutico empatou o jogo. Desde que o Náutico empatou o jogo, ficou tipo assim um clima meio que mais virado para a torcida do Náutico. Eu acho que só aqueles 10 minutinhos ali, como você falou, só aqueles 10 minutinhos ali que realmente a torcida do Sport foi ganhando corpo e vendo assim, já deu, é nosso. E aí foi aqueles 10 minutinhos ali que o Náutico começou a ficar um pouco mais com a bola, pegando a bola, gol. Aí quando foi o gol, realmente a torcida do Sport voltou a ficar tensa e esperar os pênaltis. Eu me lembro muito que, assim, como eu falei, estava um clima de oba-oba no começo. Depois do jogo de ida, depois de sair ganhando de 1-0, eu lembro que a recepção do ônibus foi já nesse clima de oba-oba. E eu me incomodava assim. Acho que fazer festa é maravilhoso. Mas o clima de já ganhou nunca é bom. Nunca é bom. Se você ganhar de 3-0 no jogo de volta, você vai me ver dizendo a mesma coisa. Já ganhou só depois que o jogo acabar. Mano. E o Sport fez 1-0 e esse clima de oba-oba foi intensificado. Quando o Náutico fez um gol, e a gente estava nesse cenário de cada time com um a menos e não saber o que esperar, a torcida do Sport levou o banho de água fria, que foi, não tem oba-oba não, tem jogo, entendeu? E aí foi esse choque de realidade de que estava aberto, de que aquele título que parecia ganho podia sim passar para a mão do rival dentro da sua casa, porque futebol tem isso, se você não está ligado, você não sabe de nada do esporte ainda. Então, foi o que aconteceu. O Náutico conseguiu virar o jogo num momento que a torcida do Sport estava recuperando a confiança, assim. Tava uma festa bonita naquele segundo tempo. Eu lembro muito perfeitamente disso, que quando o jogo começou a se desenhar de uma maneira que o Náutico cercava, mas não conseguia ser efetivo, e todo mundo sentia que estava se aproximando. Mas no cruzamento que deu certo, o Náutico fez o gol, e aí você viu completamente toda a vantagem indo embora, né? Agora é pênaltis, não sabia o que se esperar nos pênaltis. Maílson era um bom pegador de pênalti na base,
mas no profissional ele tinha um recorte curto para você tirar como exemplo. E Bruno, apesar de não ser um grande pegador de pênaltis, muito pelo contrário, mas era um cara que tinha uma estatura grande. Eu, particularmente, fiquei, meu Deus do céu, esse cara, se acertar o canto, vai pegar. Para com isso, meu irmão. Pai, esquece isso, Lucas. Lucas, não, pelo amor de Deus, Lucas. Não. Diga qualquer coisa, mas não que você tenha medo de Bruno pegar pênalti, pelo amor de Deus. Porque se isso aconteceu, foi o medo mais injustificado da sua vida. Pelo amor de Deus. Bruno nunca tinha pego um pênalti na vida dele. Juro. Nunca tinha pego um pênalti na carreira dele. Ele veio pegar um pênalti num jogo que o Náutico foi eliminado lá no Botafogo da Paraíba, que depois ele tomou um frango. Ou seja, não dá não, pô, não dá não. Esse cara... Mas eu lembro que, assim, quando eu fui para os pênaltis, e eu fui ver assim, beleza, quem é que tem uma vantagem nesses pênaltis? A minha preocupação com o Náutico foi justamente a estatura de Bruno. Eu sabia que ele não era um grande pegador de pênaltis, eu confiava que o Ailson fosse pegar pênalti porque ele tinha essa fama. Mas quando eu olhei a estatura de Bruno assim, o rapaz, sei não. Desculpa, mas enfim, começaram os pênaltis e eu me lembro que no primeiro pênalti que o Maílson pegou, a Ilha do Retiro ficou num clima de que não tinha mais como dar errado. Mas para mim, velho, era só a segunda cobrança do Náutico, tinha muito pênalti pela frente ainda. E eu fiquei completamente tenso ainda. E eu ficava, meu irmão, vocês estão pensando que já acabou o jogo, não sei o quê. Eu sou muito assim, velho. Eu sou muito de só comemorar quando acaba. Quem me conhece sabe disso. E eu me lembro que, à medida que os pênaltis iam passando, e chegou naquela vez de Ronaldo bater o pênalti, que ele bateu extremamente devagar, deslocando o Bruno, deu uma roladinha pro gol e o Bruno ficou parado. Meu irmão, aquilo. Eu vi esse vídeo no Twitter um dia desses, e eu contei 5 segundos dele partindo para a bola e da bola batendo na rede. Mas na hora, eu tenho certeza, durou umas 3 horas, meu. Durou umas 3 horas aquele lance ali. Tu é doido, pelo amor de Deus. Meu coração tava na boca, a bola foi muito devagar pro gol. A partir dali eu senti uma confiança. Tipo, é o tipo de gol que afeta um pouco o psicológico, né? O goleiro perde confiança quando toma um gol daqueles. E o Sport ganha confiança quando vê o cara, o goleiro perdendo confiança, o goleiro adversário. Então fica um pouco mais tranquilo. E a partir dali o Sport precisava de mais um pênalti, ou defendido ou convertido para ser campeão. Então a partir dali eu dei uma respirada maior. E no próximo, Maílson defendeu a cobrança de Diego. Foi Diego. Ou não foi? Foi Diego. Foi Diego. Foi mal. E aí o Sport foi campeão. E aí o resto foi só alegria. Foi uma coisa parecida com o que tu falou do jogo de 2012. Um dia todo foi muito bom e o jogo foi o ápice, assim. Foi a coroação. Mas eu me lembro que foi um dia de muita festa, um dia que eu cheguei em casa bem tarde, bem rouco e muito feliz, porque querendo ou não, o Sport não vivia um jejum grande de títulos, mas a última vez que tinha sido campeão na ilha tinha sido em 2010. E de lá para cá, de lá até 2019, tinha perdido o quê? 3 finais na ilha. Isso, querendo ou não, incomoda. E ali, finalmente, lavou a alma o torcedor do Sport. E alguns torcedores mais jovens viram o time ser campeão ao vivo pela primeira vez naquela final. Então, acho que teve essa importância também para marcar uma geração. Querendo ou não, o torcedor de 15 anos, em 2019, não lembrava muito da final de 2010. E nas finais que ele tinha visto o Sport ser campeão em 2014, em 2017, não foi presencialmente ali no estádio, não teve essa oportunidade. Então, acho que, querendo ou não, para o emocional torcedor do Sport, essa final também teve essa importância. Exatamente. Eu não vou nem comentar a respeito dessa final, eu vou direto para o quinto jogo. Pode ser, né? Pode, tranquilo. O quinto jogo, eu vou contar a história do seguinte. Primeiramente, eu já contei essa história em diversos lugares, inclusive no episódio piloto, antes da gente trazer para vocês o programa da gente. A gente gravou alguns episódios testando e eu contei essa história lá, que no ano de 2018 o Náutico tinha acabado de cair novamente para a Série C. Há muito tempo o Náutico não tinha ido para a Série C. Na verdade, assim, o Náutico tinha ido para a Série C uma vez em sua história e passou lá um ano só e no ano seguinte já subiu. E acabou que ninguém colocava fé que o Náutico ia para a Série C novamente. O clube foi realmente abandonado em 2017. 2018, ninguém sabia o que viria. Assumiu uma nova gestão
que foi a gestão que está até agora, e estava um clima realmente de clássico completamente discrepante. E a imprensa colocou o nome desse clássico como o Clássico do Abismo. O Clássico do Abismo acho que tinha mais rubro-negro na arena do que alvirrubro. Por quê? Nenhum alvirrubro botava fé que a gente ia ganhar aquele jogo. Nenhum. Eu fui para esse jogo sabendo que eu ia tomar 2-0 no Sport. Era certeza. Toda a certeza que eu tive de 2012 que a gente ia ganhar aquele jogo, toda certeza, eu não tinha em 2018. Aquele jogo ali a gente ia tomar sacode do Sport. Era certeza já. Aí, na parte ali do estacionamento da arena, a gente foi deixando o carro, organizando as coisas, tudinho, chegou até cedo. E aí, o pessoal na frente dos carros, aí passa um cara da TV Jornal e me entrevista. Ele faz, e aí, o que é que tu acha do jogo de hoje? Eu virei pro cara, muito sério, falei, 3-0 pro Náutico, nó tático de Roberto Fernandes. O cara ficou olhando pra mim, com a cara de, esse cara é maluco, perturbado da cabeça, e eu disse, pode escrever. Aí pronto, seguiu e o resto é história, né? O Náutico entrou em campo com um meia Medina, que cruzou na cabeça de Wallace Pernambucano, que deu um canhão e Magrão não pegou. O Wallace Pernambucano, no segundo gol, apostou corrida com todo o time do Sport, toda a torcida do Sport e todo o planeta, e ganhou, tendo 800 quilos em cada perna. Foi lá e conseguiu ganhar, e fez um golaço, encobrindo o Magrão. E no segundo tempo, e na verdade o jogo não teve muitas emoções, vamos ser sinceros, o jogo acabou sendo muito feio desde que o segundo gol aconteceu. E o jogo seguiu, e lá pro finalzinho já, quase seus 40 e poucos minutos, Tarcísio, que veio do banco, um menino da base, que inclusive eu odeio, porque perdeu um pênalti contra o Santa e ele era horrível. Mas ele fez um gol contra o Sport nesse ano aí, e fez o terceiro gol e sacramentou o resultado. Realmente foi exatamente o que eu falei, 3-0 pro Náutico, um tático de Roberto Fernandes. O time do Sport não viu a bola. Foi um negócio assim, eu não entendi nada, ninguém entendeu nada. Se algum alvirrubro acha que aquele jogo ali foi normal, tá maluco, tem que internar. Aquilo ali não foi uma loucura, porque realmente o Sport era muito mais qualificado, muito mais qualificado. Tinha peças muito melhores. O Náutico tinha acabado de ir para a Série C. Tinha, enfim, seus Camutanga ainda na fase de bicho burro na zaga. Seus Camacho. Enfim, era Negrete no meio. Era uma galera meio esquisita, assim, tá ligado? Tinha no ataque Ortigosa, o Wallace Pernambucano. Mas era, enfim, o meio ainda era Medina. O lateral esquerdo era Kevin. Era um pessoal que... E era Kevin daquela época. O Kevin de hoje é muito melhor que o Kevin daquela época. E, enfim, foi um negócio inacreditável, mas vencemos o jogo 3-0 no ataque de Roberto Fernandes. E até hoje eu procuro essa reportagem da TV Jornal e não achei. E eu passo mentiroso até hoje, mas quem estava lá pode confirmar a situação. O cocheiro aí, se um dia ver essa imagem aqui, esse programa, pode confirmar essa informação. Eu posso confirmar também, porque eu me lembro desse vídeo na época. Eu também não faço ideia de onde ele está hoje, mas eu me lembro de ter visto ele na época. Tu ainda com o cabelão cacheado e tal, falando isso. E, porra, foi meio doido, porque eu tava também nesse jogo e, assim, o Sport era realmente favorito. Era o time da primeira divisão, o Náutico estava totalmente desmontado, em processo de montagem de elenco. E, querendo ou não, tinha até o fato do campo da arena ser um pouco neutro. Como disse, tinha talvez mais rubro-negro do que alvirrubro nesse com dia. Certeza, e o jogo, com certeza. Tinha mais, tinha com certeza. A torcida do Sport praticamente lotou a parte de cima, a torcida do Náutico tinha pouquíssimas pessoas. E eu me lembro que eu estava muito puto com o pré-jogo, com o negócio de clássico do abismo e da maneira como a torcida do Sport estava comprando aquilo antes do jogo acontecer. Mas não tinha como, pô. Não tinha como. Aquele ano ali em específico não tinha como, pô. Tipo assim, eu entendo, por exemplo, no ano de 2019 você falar isso, porque o Náutico já tinha jogado bem, mesmo estando na Série C. Já tinha jogado bem. Mas em 2017 o Náutico foi abandonado, Lucas. Abandonado. Então, todos os gestores daquele clube, na época, do clube na época, abandonaram.
Era presidente e o presidente disse que estava doente. Aí saiu. Aí foi o vice-presidente pediu afastamento. Aí depois entrou um colegiado, não sei o que lá. Ou seja, ninguém queria assumir o clube. E aí entrou uma gestão que não foi nem eleita, foi aclamada, porque não tinha mais ninguém querendo assumir o clube. Ela foi aclamada, tem aquela coalizão ali que, enfim, o pessoal que está hoje, muita gente atrela ao MTA, mas na verdade a gestão que está hoje, ela é uma correlação de forças, né? Ela é uma galera nova que se aproxima com algumas ideias que a galera do MTA tinha lá atrás, algumas ideias, mas que na prática é uma correlação de forças e tem atuações. Ele bebe de fontes boas de ambos os lados, né? Da turma do uísque, o Rubro vai me reconhecer. Da turma do uísque, a Corja e o MTA. E, enfim, naquela época ninguém sabia do que ia acontecer. E a imprensa realmente estava vendo um clube. Você não pega nem porque o esporte era organizado. Era um clube. O Náutico era uma instituição abandonada. Naquela época era isso. E é realmente o clássico do abismo. Não tinha como. O cenário era muito esse mesmo, velho. Só que, assim, o que me deixa puto, como eu falei, é o oba-oba eu já ganhou antes de acontecer. Porque, assim, o torcedor do esporte já teve, principalmente nos últimos anos, várias provas de que você está mexendo no vespeiro. 3 finais seguidas, perdidas por Santa Cruz em divisões abaixo. Não ensinaram, nada vai ensinar. E a galera, pelo visto, não aprendeu mesmo. Continuava com esse negócio de já ganhou, de vai dar certo, de vamos passar por cima, só porque a gente é favorito, esquece que futebol, ou você confirma ser favoritismo dentro de campo, ou você vai ser chacota. Chacota. E aí o que é que acontece? O Sport andou em campo, lembro que não jogou nada, não conseguiu criar nada. O time do Náutico também não fez uma atuação de gala, mas foi muito cirúrgico na chance de gol que teve e foi muito bem na marcação. Lembro que o Náutico conseguiu anular o Sport muito facilmente. Tudo bem que era começo de temporada e naturalmente os jogadores do Sport não estavam naquele pique, mas fato é que só um time encarou o clássico como clássico. O Náutico, que dentro das suas limitações fez um jogo muito bom. É um time que não tinha condições técnicas de dar show, de dar espetáculo, de gritar olé, mas que quando teve a chance de gol fez gol bonito até com o Alex Pernambucano, e não deixou o Sport jogar. O Sport não conseguia botar a bola no chão e impor seu jogo. Foi ridículo a maneira como o Sport foi simplesmente engolido naquele clássico. Pô, mais uma lição que a torcida do esporte tem, mas não aprender. Eu tô falando isso, não quero que o Rubro Negro fique ofendido comigo, não, velho. Mas, velho, você achar que já ganhou, vai funcionar de alguma coisa no futebol, você com certeza sabe. Você com certeza teve várias provas de que isso não funciona na prática. Aquele clássico ali era o clássico do abismo. No fim das contas, a gente viu um abismo no placar. 3 para um lado, 0 para o outro. Posso falar uma coisa agora, tentando tirar meu clubismo de lado? Vou tentar tirar minha posição de torcedor do Náutico e esquecer de tudo que já aconteceu na minha vida. Mas uma coisa que eu falo desde sempre é que o esporte tinha tudo para ser uma instituição muito mais conceituada, não só futebolisticamente, ou seja, com resultados, mas também financeiramente, em relação à sua posição na sociedade do marketing, enfim, de como se coloca e etc. Se um elemento muito importante não fosse tão presente na vida de dirigentes e de eu não digo nem comissão técnica, nem nada disso, mas assim, quem forma o clube de forma geral, que é a soberba. Eu acho que diversos momentos, quem faz o esporte acaba não blindando nem o elenco e nem o pessoal que faz o clube desse pensamento de ser muito mais do que é. E eu não falo disso no sentido de diminuir o esporte. Eu falo disso no sentido de que, por exemplo, exemplos como o Arnaldo Barros não é absurdo, é só porque ele realmente foi candidato a presidente, ganhou, etc. Mas aquele discurso ali é comum. E durante muito tempo foi visto, muitas vezes publicamente, em diversos programas, etc. Com o tempo a comunicação foi se modernizando, né? E os discursos foram ficando um pouco mais refinados. Mas o discurso era aquilo ali. E isso é uma crítica construtiva. Eu não estou falando isso de forma de ser rival. Eu estou realmente de coração aberto, sem ser clubista. Eu acho, de forma geral, que o esporte tinha tudo para ser uma instituição muito, muito acima do que é. Lembrando que o esporte é o time mais estruturado de Pernambuco.
Ele tem a sede social do esporte é a maior daqui. A sede social do esporte tem piscina, society, tem uma renda absurda de society, de futsal, tudo. É realmente um clube que propicia esse tipo de coisa, mas pensa pequeno nesse aspecto, de achar que já está num patamar muito alto e esquecer que é um clube nordestino, pernambucano, que sofre enfim, desgaste de arbitragem no Brasileirão, que vai enfrentar times muito, 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 muito mais estruturados, como Flamengo, Corinthians, não sei o quê, e às vezes dá um passo maior que a perna. E eu acho que muitas vezes isso acabou influenciando negativamente o esporte. Eu trouxe isso somente como um adendo, não estou falando que aconteceu isso no clássico do Abismo e nem em outras situações do clássico, porque rivalidade é rivalidade, acaba levando no coração e etc. Mas eu falo isso de maneira geral, quanto crítica construtiva. Não sei se Lucas concorda ou discorda, é a minha opinião, no caso. Eu entendo. Eu acho que disso que você falou dá para extrair uma coisa importante. Quando tu fala de Arnaldo Barros. E esse clássico, inclusive, foi durante a gestão de Arnaldo Barros. E acho que é um clássico que simboliza. Claro que você não vai reduzir uma gestão a um jogo, jamais. Muito menos a um jogo de terceira fase do Pernambucano. Porém, se você for observar o discurso super megalomaníaco de Arnaldo e a prática medíocre de Arnaldo, esse jogo é um retrato, onde se falava que o esporte ia passar o carro, onde se andava de salto alto, e na hora de praticar, de você botar para acontecer dentro de campo, o esporte foi completamente medíocre. Mereceu perder e perdeu. Aquele time do começo de 2018 realmente só fez por onde acumular resultados negativos. Não à toa foi eliminado do Pernambucano pelo Central, não à toa foi eliminado vergonhosamente pelo Ferroviário, e toda aquela gestão desastrosa, o planejamento desastroso para montar o elenco, a maneira desastrosa como o grupo foi conduzido, acabou resultando num rebaixamento dolorido no final daquela temporada. A gente tinha falado de 2012 como um dos piores anos da história do esporte, 2018 foi pior, porque pode não ter tido episódios tão vergonhosos como, por exemplo, ser rebaixado contra um rival, perder um título para outro rival, mas além das campanhas medíocres, o Sport foi rebaixado com um rombo muito grande, diferente de 2012, quando o Sport caiu estruturado. Tanto é que voltou logo, com CT pagando em dia. Enfim, em 2018 o Sport caiu num processo de sucateamento tão grande que até hoje não se recuperou. Está lutando para se recuperar. Exatamente, Luquinhas. E aí a gente vai chegando ao fim do nosso programa, mas antes de realmente ir ao fim, eu vou para a parte mais difícil. Luquinhas, seu palpite para o clássico de domingo. Rápido, placar, sem justificativa, só o palpite e não vai arcar com comentário. Todo comentário que tiver de placar eu vou filtrar. Jogo duro, 2-1 Sport. E é isso, meu palpite é que vai ser 2-0 pro Sport. Falei rápido. E é isso. 2-0 pro Sport. E outra coisa, lembrando sempre que o hospício não é mãe de nada, eu sou um representante do hospício aqui, tá? Lembrando sempre isso. O Alvirrubro que queira entender mais a respeito da filosofia do hospício, vai escutar o Hospício Alvirrubro. E você vai concordar comigo que vai ser 2-0 pro Sport domingo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que o Náutico não perca de 2-0 domingo. Lógico, talvez alguém que não conheça ainda minha pessoa, né? Acho que eu esteja desejando isso. Não estou desejando que seja 2-0 pro Sport. Eu quero que seja 8-0 pro Náutico. Mas eu não gosto de dar palpite e o meu palpite é 2-0 pro Sport, justamente para fugir disso e tentar fazer uma zica reversa. Estou explicando porque geralmente, enfim, né? Tem gente que não entende. E agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Quase 2 horas de programa. Segue a gente no Instagram, @panelinhape. Segue a gente no Twitter, @panelinhape também. E se inscreve aqui no canal e curte nosso vídeo. É muita coisa para fazer? É muita coisa para fazer, mas aí você só precisa fazer uma vez. Por exemplo, seguir nosso canal, se inscrever no nosso canal e seguir nossos perfis nas redes sociais. E aí você só fica fazendo a coisa a mais o quê? Curtir os vídeos. Então, ajuda a gente com isso. Ajuda a gente a bater essa meta de 100 inscritos para a gente conseguir mudar a URL do nosso canal para youtube.com/panelinhape, porque atualmente é youtube.com/c34, não sei o que e tal. Tá difícil da galera achar. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Luquinhas, seus recados finais.
Bom, pessoal, agradecer muito todo mundo que teve a paciência de assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente está sempre procurando evoluir, sempre procurando melhorar, proporcionar o melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado de resgatar na memória de vocês esses clássicos que a gente trouxe. É óbvio que tiveram muitos outros muito bons que a gente podia ter trazido, mas tem que selecionar só 5, né? Essa foi a missão. E reforçando os pedidos aí, se inscreve, deixa o like, compartilha, dá essa moral aí pra gente, que a gente faz isso aqui com muito carinho, com muita dedicação, e é muito importante, não tem nada mais precioso do que esse retorno positivo de vocês. Então deixa o like aí para fortalecer, compartilha, dá essa moral pra gente. Valeu! Tamo junto, galera. Nos vemos, não sei, né? Domingo, segunda. Acho que é segunda-feira que a gente se vê. Então, até lá. Espero que o Náutico ganhe. E Lucas quer que o Sport ganhe, né? Enfim. Espero que você goste do jogo e que você consiga acompanhar o Panelinha PE mais vezes. Tamo junto e é nóis. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará.